faça algum conteúdo, sei lá. E aí, gente, peraí, deixa eu só colocar meu celular aqui também para gravar. Caso dê algum corte legal. Ah, nossa, acabei de pensar. Daqui 20 minutinhos vai ficar escuro. Deixa eu só já ligar a luz. Aí eu, rapidinho, um segundo. Bom, só para eu já deixar uma luz aqui, uma lâmpada, que aí quando ficar escuro eu não preciso levantar no meio do rolê. É... tarará, fiz isso, beleza. Ah, e meninas que não estão com a mão levantada, podem ficar à vontade para ficar só ouvindo, mas se surgir alguma dúvida aí também ao longo do hot seat, problema nenhum, vocês podem super levantar a mão no meio, tá? Para levantar a mão é só vir aqui em reações e colocar o levantar mão. Fechou? Então vamos começar. Doutora Mirella. A Mi foi minha mentorada, a gente já conheço ela. Só para vocês terem um contexto. Bom dia! Peraí que eu vou abrir a Tudo bem, maravilhosa? câmera. Quanto tempo? Ai, tudo bem? Achei que não ia dar certo de eu entrar. Ju, Que bom que então deu. vamos direto ao ponto. Tá me ouvindo bem? Pode falar. Tá, beleza. Bom, contextualizando, bem rápido, eu estou na área agora de comunicação, focada em comunicação. Deixei a revisão de textos acadêmicos de livros como um upsell ali, como segundo plano. Então, agora meu Instagram está focado em comunicação, atendimento e vendas. Qual que é a minha dúvida? Mais um direcionamento, eu quero o seu olhar ali sobre essa área que eu estou agora. Hoje, inclusive, é a primeira aula que eu vou dar para minha comunidade. Eu criei uma comunidade que chama Âncora, em que eu vou dar aulas, vou fazer encontros uma vez no mês sobre atendimento ao cliente, sobre como escrever e falar corretamente, tudo focado em posicionamento e comunicação para venda. E aí eu queria que você, com o seu olhar, me falasse se hoje o meu perfil ele está conectando com as pessoas, ele está falando realmente com as pessoas que estão dispostas a se comunicarem corretamente, porque o meu receio, como eu sou da comunicação, é exatamente esse, que as pessoas que não estão nem aí, eu quero aprender a vender. Não, é aprender a vender sem ser chato. E aí, antes elas precisam aprender a se comunicar, oratória, posicionamento, escrever e tudo mais. Então, eu queria o seu olhar, na verdade, para isso. Mi, seguinte, eu queria só fazer algumas perguntas, porque a ideia mesmo não era a gente fazer aqui uma análise, sabe? Porque eu penso que se Aham. eu for fazer uma análise de perfil para todo mundo, aí eu estou ferrada. Talvez a coisa Sim, vire para um sim. outro lado. Então eu só queria entender assim, hoje você está com problemas de vender? Você está com, assim, qual está sendo a sua dificuldade? Porque aí, beleza, o perfil pode até ser um fator, mas às vezes não Uhum. é. Às vezes por você estar comunicando certo, não é. Então eu te ajudo a entender melhor o seu gargalo, entendeu? Seria mais no sentido de tracionar, porque como faz uma semana só que eu comecei realmente a abrir carrinho e fazer esse lançamento, eu nunca tinha feito lançamento, então seria realmente para tracionar essas vendas, vender um Você já pouco chegou a vender? mais. Já, sim. Então, tracionar para ver se realmente tem alguma falha em algum sentido de eu não estar Tá. conseguindo, por exemplo, me conectar tanto com as pessoas para ser claro o suficiente para falar de hoje um assunto que eu entendo que é meio complicado falar de posicionamento, atendimento ao cliente. As pessoas gostam muito mais de me ouvir falando sobre, como você vai vender, e na verdade não é isso que eu quero. Eu não quero passar essa comunicação errada. Então seria tracionar mesmo isso, fazer com que o conteúdo fure ali uma bolha para que Qual consiga que atingir mais é, pessoas. qual que é a promessa, Mi, da comunidade, assim? Quem que é, o que que a pessoa vai ter lá dentro? Qual que é o objetivo central, assim, da pessoa quando ela vai comprar a comunidade? O objetivo central da pessoa é aprender a atender de forma correta para converter e fidelizar os clientes sem parecer chato e insistente. E com Tá, e isso eu mais reúno focada no atendimento.
mais focado no atendimento. E aí, quando eu falo de venda, eu preciso que a pessoa entenda que ela vai aprender técnicas de comunicação, técnicas de posicionamento, e aí eu vou entrar em atendimento, porque o atendimento que é o que vai realmente te ensinar, a comunicação vai te ensinar a vender, sem parecer chato ou insistente. Com as técnicas, inclusive, da linguística, que é o que é minha formação a vida inteira. Uma coisa só que tá confusa pra mim, Mi, e se tá confusa pra mim aqui, pode ser que esteja confusa na sua comunicação, né? Um sinal, é porque você tá falando muito dessa coisa do atendimento. Na minha cabeça, atendimento é depois que a pessoa já captou a pessoa pra falar no WhatsApp ou no direct, ela atende e faz a conversão ali. Só que ao mesmo tempo Uhum, você tá falando que ela também vai aprender de posicionamento, perfil e tudo mais. Isso pra mim tá fora de atendimento e tá em vendas e posicionamento pra atrair as pessoas. Como se fossem duas coisas separadas. Ela aprende essas entendi. duas coisas separadas. Ou você, por exemplo, ensina técnicas de persuasão no geral, que ela meio que vai aprender tanto para o atendimento quanto para tipo, para gerar desejo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então não seria só focado em atendimento, porque na verdade o jeito que eu já ensino nas consultorias é a pessoa aprender a se comunicar no mercado e fazer um pitch de venda sem ela perceber. É ela se vestir bem e isso está comunicando. Ela se posicionar corretamente para que o copyright dos conteúdos esteja adequado para atrair as pessoas. Então tem o antes que é se comunicar para atrair e se comunicar para atender e para vender. Porque eu acredito que a venda Uhum, começa antes, assim, não só no atendimento. Então, seria os sim. dois. Eu acho que às vezes isso é uma coisa que você potencialmente pode revisar, porque às vezes está, como A você, promessa. às vezes estava confusa essa questão. E assim, você já está rodando tráfego, você fez as vendas só no orgânico, como que foi Só isso? no orgânico. Você vai deixar no perpétuo? Aham, sim. Qual que tá o ticket? O ticket deste mês de novembro, eu coloquei um cupom ali de fundadores, eu coloquei R$ 47 para a objeção não ser o preço. E depois, como é uma comunidade, a gente vai fazer encontros mensais, eu coloquei um ticket de 197 mensal, um 5, 160 semestral e 130 anual. Entendi. Mas você fez essa escolha de ticket por conta só de barreira de preço? Como que você pensou em relação a isso? Você chegou a pesquisar se existem comunidades nesse Sim, sentido, preços uhum. e tudo mais? O Porque preço pelo que você estava mais. me descrevendo inicialmente, parecia que era algo ultra completo e que ia ser um ticket muito maior. Assim, a minha impressão Sim. ficou. Eu vi que essas comunidades barra clubes assim de vendas, de atendimento, elas têm um ticket, um limite assim de 2.000 no ano, mas elas são muito mais focadas na técnicas de venda e não vão além dessa promessa que eu coloquei de neurolinguística, neurovendas, atendimento e comunicação. Então, eu coloquei esse valor com base no mercado que eu vi e também fiz alguns cálculos com a minha mentora de finanças. Aí o 47 eu coloquei para não ser essa barreira mesmo de um 900, 97 mensal, eu coloquei 47 em novembro porque eu ia abrir. Então eu queria que as pessoas entrassem e vissem realmente como que é. É que me preocupa um pouco, Mi, que gere a impressão contrária, tipo assim, de estar tão barato que a pessoa não dá credibilidade o suficiente, de tipo assim, beleza, mesmo que você esteja vendendo bem no sentido de estar comunicando, às vezes ela olha e fala, putz, mas isso tudo que ela tá falando por 4,7 fica meio esquisito, parece uma entrega, entendeu? Parece que o preço tá aquém Sim, do que você vai entregar. Você sabe que eu super gosto de ticket baixo. Mas às vezes a gente colocar baixo até demais, quando é um produto que ele teria uma base para ser cobrado um pouco mais, pode ser uma coisa também que gera um certo ruído. Mas assim, beleza, não acho que é vai uma ser só até regra. hoje. Vai ser só até hoje. Eu coloquei uma semana só esse valor. Não, beleza. Mas ó, o que que eu vejo, Mi? No momento, eu acho que a sua principal comunicação, a sua principal preocupação, aliás, desculpa, tinha que ser, na verdade, começar a executar ações para você aumentar o fluxo de pessoas que têm contato com essa oferta. Porque pelo que eu tô percebendo, como você ainda não começou a fazer tráfego, e eu sei que o seu perfil não é tão grande, você provavelmente ainda não tem uma quantidade alta de pessoas vendo essa oferta. E aí é Uhum. muito difícil vender, porque de fato existe a questão
A gente tem que fazer o cálculo de quantas pessoas estão vendo a página versus quantas pessoas estão comprando. Se você tem pouca gente vendo, você não consegue ter uma noção real de qual é a sua taxa de conversão. E é o que eu sinto que está acontecendo. Então, no momento, eu não acho que você tem que se preocupar tanto com a comunicação em si. Claro que ela é absolutamente importante. Mas nesse começo, você tinha que estar mais focada em gerar tração de pessoas para chegarem na sua oferta, para você coletar uma amostra o suficiente para saber se ela está convertendo bem. Porque é o principal agora nesse momento. Então, na LBA, tem lá um card só de fluxo de atração. Você pode fazer com conteúdo, com certeza, mas eu recomendo muito fazer também com o botão impulsionar, também ensino lá direitinho na LBA. E na LBA eu também, eita, também ensino as estratégias de ativação, que é para as pessoas já te chamarem no direct, para você também poder fazer esse atendimento e converter no 1 a 1, porque assim, nesse 1 a 1 você consegue inclusive mapear quais podem estar sendo objeções das pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Toda vez que você estiver começando um produto, validando as primeiras vendas, validando se aquela comunicação vai dar certo, é importante que você estimule as pessoas a tirarem dúvidas, caso elas tenham, tanto com um botão na página, quanto com o seu próprio conteúdo, os seus stories, você ativando elas, falando manda aqui e tal, justamente porque assim você consegue mapear quais são as dúvidas que elas ainda estão tendo que não estão claras na página de vendas ou na comunicação do conteúdo. Porque se vier, sei lá, 3 pessoas que seja perguntando a mesma coisa, significa que se 3 pessoas têm dúvida, 30 vão ter e 300 vão Uhum. ter. Então significa que aquilo não está sendo bem comunicado e que você vai precisar aprimorar aquela questão na página de vendas, por exemplo. Entendeu? E aí, no seu caso, também, com certeza, a página de vendas é uma coisa muito primordial de estar muito clara. Você já teve acesso ao meu método na mentoria, então você Eu provavelmente fiz baseado na mentoria, a página. então, você provavelmente já tem a página toda bonitinha. Mas se você entrar na LBA, inclusive, a Storm, que eu tenho, que é a nova inteligência artificial da LBA de Aham. página de vendas, tem uma que é só para página de vendas. Além dela criar uma página do zero, ela também analisa páginas. Então você pode enviar para ela a sua página para ela analisar o que está faltando, se aquilo Legal. tá claro, se não tá. Então ela também pode te dar um bom norte de como que tá isso aí. E você Fechou? acha que a promessa de falar da comunicação e o posicionamento antes que isso vende e que o atendimento, que é depois do lead, vende, você acha que isso fica confuso na cabeça da pessoa? Eu É não sei melhor eu focar em exatamente como que algo? você tá. É porque assim, quando você me explicou a primeira vez, eu não tinha entendido que era isso. Então eu acho que é só uma questão de elaborar melhor qual é a frase. Eita, apaguei o trem? Peraí. Ai, gente. Desliguei o microfone? Ah, meu Deus, eu não tô usando o microfone, é retardado. Eu tirei o cabo dele pra carregar meu celular. Tá em outro microfone, deixa eu ver, porque ele é muito melhor. Oh, meu Deus, eu acho Ah, que eu a tinha gente tá ouvindo perfeito? ligado ele sem querer. Peraí. Pronto. Nem sei se dá diferença, tanta diferença pra vocês, mas ele é bem melhor. Deu um Mas pouquinho. enfim, então é isso. Eu acredito que talvez você tenha que olhar na sua frase da headline, nas frases e tudo mais, se tá claro para a pessoa que de fato é isso. É o antes e o depois, é o atrair e o converter. Eu acho que você pode pensar em algo relacionado a isso na frase. E você pode usar a Storm para isso também. Ela consegue criar várias headlines para você e você vai lendo e vai vendo qual que acredita que poderia fazer sentido. Fechou? Ótimo, perfeito, Ju, obrigada. Então tá bom. Por nada, amor. E bom te ver. Espero te ver lá dentro. Beijo. Obrigada. Ó, a Agatha perguntou qual microfone é esse. Recomenda? Tem o link. Eu super recomendo. Eu super gosto dele. Ele não é desses mais caros que tem na vida. Ele também não é tipo Baratex, mas ele não é muito caro. Ele chama Hyper, tá vendo? Com HYPRX HyperX Solo. E aí eu comprei ele branquinho pra combinar com o cenário, né, gente? Tudo clean branquinho, porque a gente gosta de um aesthetic, infelizmente. Mas vamos lá, seguir. Agora é a Kari. Tudo bem, amore? Oi, tudo bem? Ó, eu tô no LBA, então eu já vou deixar um depoimento público aqui para você. Ai, que maravilhosa. Eu entrei, acho que foi em maio,
E eu não apliquei tanta coisa lá não, tá? Mas eu uso muito a Storm, então quem tiver na dúvida da Storm só usa. Inclusive eu passei a usar ela para produzir conteúdo. Meu perfil era travado desde 2020 em 4.000 seguidores e aí, tipo, mês passado bateu 10.000. Meus criativos, inclusive, Maravilhosa. porque eu faço turbinar e tal para novos seguidores e tal, tá a 40 centavos o seguidor. Então tá, tipo, muito barato. E Olha é, só isso aí. então Cara, já. que massa, adorei. Adorei, sabe? Mas eu tenho uma dúvida. Na verdade, uma orientação, na verdade, que eu queria sua. Eu quero para o ano que vem colocar mais em prática as coisas do LBA mesmo, e eu já vi que ele é mais voltado para um ticket mais baixo. E aí eu tenho 3 produtos hoje. Eu tenho uma mentoria que é R$ 5.000, que não é assim que eu vendo mais com aquelas métodos de venda no 1 a 1, que lá também tem. E aí eu tenho um curso de 997 e o meu produto mais barato. É um desafio de R$ 97, mas ele tem as aulas certinhas e tudo mais. E aí, você acha que faz sentido colocar o desafio mesmo no movimento do LBA? Ou faz sentido testar o curso que é 997, sabe? Eu fico na dúvida se eu deveria testar ele ou não. Você já vendeu esses dois? Sim. Vendeu bem, assim, ou foi algo muito, por exemplo, que te demandou demais vender, foi difícil, ou você conseguiu vender bem? Então, o curso eu tenho vendido ele em lançamento, né? Então, eu ainda faço lançamento Mas dá um para resultado legal. dar um resultado legal. Sim, só que ele é 997, foi isso que eu pensei até, assim, depois que eu assisti as aulas eu fiquei, ai meu Deus, que bosta, por que que eu não pus ele mais barato antes? Fiquei pensando. Só que daí tem esse outro produto, né, que vai ser R$ 97, eu vou deixar ele R$ 97, ele foi lançado como 97, eu vou manter. E Uhum, só que assim, né, é um produto que depois ele acaba, eu acredito que ele acaba direcionando num futuro, assim, pelo que eu já tenho visto, as pessoas sobem dele para mentoria, então por isso que também uhum, faz sentido vender ele. total. Ó, eu acredito que é o seguinte, você já chegou a fazer a ferramenta do produto foco ou não? Você chegou Não. nessa parte, não? É isso que eu faria no seu lugar. Porque qual que é a questão? Você já tem uma esteira completinha e que te dá possibilidades diferentes. Você literalmente poderia seguir por qualquer um desses caminhos com tranquilidade. Só que existem alguns fatores que você pode analisar para você perceber onde vai ter mais potencial de lucro. E aí, lá na LBA, se eu não me engano, está na parte da narrativa de produto. É, Será que é lá? Acho que é lá. Lá na LBA, nessa parte de narrativa de produto, existe a ferramenta Produto Foco, que é literalmente uma maneira que eu criei de você analisar alguns critérios comparando um produto com o outro. Então, você vai colocar todos os seus produtos um do lado do outro e você vai dar nota baseado nesses critérios. E no final você soma. O que tiver a maior nota é o produto foco, é o produto que tem mais potencial de te dar dinheiro, entendeu? Então eu recomendaria fazer essa ferramenta e ver o que que ela vai trazer de resposta. Vocês vão ficar muito surpresas o quão eficiente ela é. Se der mais ou menos perto dois produtos, eu recomendo ir mais pelo que mais brilha o seu olho. Por quê? Eu, Júlia, acredito que a gente tem muito mais motivação para fazer algo bem feito quando tá brilhando o olho. Quando você fala, putz, esse produto aqui é foda, eu amo ele, eu gosto de falar dele. Então, eu, Júlia, gosto de tirar Quando eu tô em cima do muro com alguma coisa, geralmente eu vou pra que tá mais brilhando meu olho. Agora, só para você ter um parâmetro assim também, qual que é a grande questão? Eu acho que você tem que pensar em relação ao futuro do seu perfil, o que você pretende de se dedicar mais em relação à comunicação nele. Porque é o seguinte, o desafio pode até ser que você consiga colocar ele no perpétuo e pegar tração para ele entrar como é o que eu chamo na realidade de produto flow, que é o produto que você consegue vender só no tráfego pago, frio, sem necessidade de ficar falando sobre ele no seu perfil. Só que tem alguns critérios específicos que determinam se o produto consegue ser flow ou não. Não é só ser barato, entendeu? Tem outras coisas que precisam dar check para saber se é flow ou não. E aí, pode ser que esse desafio seja, só que tem a questão de ele não vai te dar provavelmente uma margem de lucro alta. Ele seria realmente um produto para entrar galera para você fazer a conversão para mentoria, por exemplo.
E aí você tem que pensar o seguinte: você quer escalar essa mentoria e você quer eventualmente que ela encha de gente, ou você preferiria fazer um faturamento mais alto com o produto já gravado para você não ter uma demanda interna tão grande de crescer time? Por quê? Quem escala a mentoria, escala time. Não tem como botar 100 pessoas para você mentorar sozinha, concorda? Tem que ter time. Esse é um dos motivos de eu não colocar a mentoria na minha esteira e não escalar com a mentoria, porque eu não tô afim mesmo. Eu poderia, venderia, mas não é meu rolê. E aí, qual que é a questão? O produto de 997, eu tava até falando no Hot Seat de mais cedo. Ele é um produto que existe sim o gap, onde pode ser que demore um pouco mais para ele pegar tração comparado com um produto de ticket baixo. Porque um produto de ticket baixo, ele é um produto que tem uma barreira de compra muito menor do que um produto de R$ 1.000. E aí, você pode sim demorar um pouquinho mais para pegar atração nas vendas dele. Por quê? Como a barreira é um pouco maior, as pessoas às vezes demoram um pouco mais para confiar e para tomar a decisão. Vocês mesmos que estão aqui nessa call provavelmente já me seguem há um tempo, já estão acumulando desejo pela LBA há um tempo até o momento de comprar. Você já entrou, mas o momento que você entrou, provavelmente você já me seguia há mais tempo. Não foi tipo, cheguei no perfil da Ju e comprei no dia seguinte. Acontece? Até acontece, mas não é para a gente contar com isso. Então, qual que é a grande questão da visão no perpétuo para um produto de R$ 1.000? É você entender que o primeiro momento, o objetivo ainda não é lucrar, é fazer vender e ficar no 0 a 0. Prejuízo não, prejuízo a gente não quer. Você consegue fazer de uma forma que você fique no mínimo no 0 a 0. Por quê? Porque demora um pouquinho, às vezes, para as pessoas que estão chegando hoje no tráfego que você está fazendo comprarem. Só que daqui 2 meses, por exemplo, elas já vão ter acumulado desejo suficiente para comprar. E aí, o grande problema da maioria das pessoas que tenta fazer um perpétuo desse valor e desiste é que justamente elas desistem antes do momento de virada, antes do momento em que já acumulou o desejo suficiente para você começar a ver lucro. O começo é normal ficar no 0 a 0, sabe? Então, você tem que ter essa consciência também, que se você for começar esse produto de 997, ele não vai te dar um baita lucro imediato. Ele pode ficar meio sambando nas primeiras semanas, ser um pouquinho mais difícil de vender. Você vai ter que fazer um pouco mais de conteúdo para você gerar justamente esse desejo para as pessoas irem acumulando ele. Mas não significa que você precisa sair num baita prejuízo, tipo, eu vou perder R$ 5.000. Não é isso. Só que você tem que ter essa paciência. Porém, do momento em que ele pega tração, do momento em que você fez acumular o desejo e aí você já tá girando a roda, na minha opinião, é o produto mais gostoso de vender e mais tranquilo de vender. Justamente porque a entrega é muito leve. Pensa, hoje meu trabalho com a LBA é literalmente uma vez por mês aparecer para entregar um hot seat desse. Inclusive, spoiler para vocês que estão aqui, a gente tá querendo mudar para 2 vezes no mês o hot seat, para fazer quinzenal. Só que assim, esse é meu único trabalho. O resto do meu trabalho é vender. Vender, 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 vender. Então, eu penso tanto que não fica tranquila a minha rotina e eficiente as minhas vendas, entendeu? Então, por isso que eu gosto muito de um produto de 97, de 997, quer dizer. Aí, realmente, é uma questão de você entender. Se você quer tracionar mais essa mentoria, aí o produto de entrada vai ser ótimo. O produto de entrada, ele é ótimo em qualquer instância. Ele sempre vai trazer leads. Mas é você pesar a mão do que você tá mais disposta de fazer no momento. Mas usa a ferramenta Foco, que ela vai te dar muita clareza também. Tá? Você falou dessa ferramenta, eu acho que eu lembrei aqui do que era, e esse curso de 997 ganhou. É um que põe nota tipo de 0 a 5, não é? Para cada categoria. Aham. Você já vendeu? Uhum. Fiz. Foi o de Pois é. 997. Porque para mim faz sentido isso que você está falando. Até porque esse que é o lance do lifestyle business, né? De ficar mais tranquilo, que é o meu objetivo também. Mas Então. entendi. Então é questão de tempo, né? Sim, é você ir ajustando comunicação e tendo paciência para essa conversão. Não ficar desesperada para no primeiro mês já tá vendo um puta lucro, sabe? Sim. Existe esse cenário? Existe. Comigo é assim, por exemplo, quando eu lancei a LBA, sim, mas porque eu já tinha audiência, eu já tenho experiência em fazer essa conversão. Como você tem audiência, pode até ser que você comece lucrando. Você tendo uma comunicação afiada, pode ser que você comece lucrando. Não tô falando que é impossível, não. Eu só não gosto de deixar com a expectativa. Justamente porque a maioria das pessoas desiste antes de começar a dar lucro, sendo que era só ela continuar, sabe? E aí eu fico super frustrada, porque eu falo,
Moça, era só você ter continuado fazendo que uma hora ia dar e a pessoa larga a mão, entendeu? E isso é também para público frio, Ju, ou só quente? A gente até faz para público frio, mas é isso, é com aquela expectativa mais de atrair essas pessoas do que de Entendi. converter imediato no frio, entendeu? Entendi. Certo. Certinho. Obrigada. Só isso mesmo. Fechou? Então tá bom, por nada, amor. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram no chat rapidinho. Carol, a Carol já conseguiu levantar a mão. Ju, mas o LBA auxilia também quem quer ter uma mentoria acima de 10K na esteira? Com certeza, Nick. Para você vender uma mentoria de 10K, você vai precisar de uma comunicação muito afiada, de uma narrativa muito boa, de uma oferta muito bem construída. Isso tudo tem dentro da LBA. O próprio protocolo 1 a 1, que é a maneira de você converter pessoas ali no 1 a 1, tanto pelo próprio direct ou WhatsApp, quanto por call. Ele é uma metodologia que você pode usar para os dois, não é que você pode fazer só pelo WhatsApp barra direct, que já dá certo. Tem pessoas que já venderam mentorias de 10 mil só com WhatsApp direct, com esse protocolo. Então tem muita coisa lá que também é para você. A LBA, ela é uma estrutura de lógica de comportamento humano de venda, onde eu ensino justamente qual é o caminho que acontece, qual é a lógica e como você tem que pensar para o seu produto vender. Não é uma metodologia, por exemplo, de perpétuo de R$ 1.000, entendeu? Não é uma coisa fechada. Eu te ensino a pensar, eu te ensino a raciocinar. Essa ferramenta Foco, por exemplo, que eu falei com elas, é justamente com o objetivo de ajudar a própria aluna a saber analisar os critérios corretos para tomar uma decisão. O meu objetivo não é tomar uma decisão prévia por vocês, de tipo assim, todo mundo tem que fazer perpétuo de R$ 1.000. Eu não acredito nisso. Eu não acho que todo mundo tem que seguir um mesmo método fixo. Então, ele existe essa abertura para vocês irem entendendo o cenário e tomando decisões, que para mim é uma das habilidades mais importantes de qualquer empresária ter, que é conseguir tomar esse tipo de decisão. Você ficar sempre dependendo de uma outra pessoa para tomar essa decisão não é o cenário ideal para você realmente ser uma pessoa que cresce e que consegue construir um negócio milionário. Fechou? Então, com certeza, a LBA também é para você. Agora é a Bárbara. Tudo bem, amor? Oi, tudo. Ju, eu já tô na LBA, ela tem me salvado pra caramba. Que Eu bom. acabei de lançar o meu primeiro curso, né? Eu só trabalhava até então com atendimento, com serviço. Eu até cheguei no Hot Seat com você e vender mais serviço para eu ficar mais tranquila para fazer o curso, e é nesse ponto que eu estou. Só que aí agora, o que que acontece? Eu não sei se eu agi bem, estrategicamente falando. Por quê? Eu lancei ele, eu coloquei ele como um lançamento, tá? É um curso de introdução de astrologia védica, então, para você começar realmente a aprender a ler o seu mapa astral. Eu, basicamente, particularmente, gostaria de colocar ele no perpétuo, ser um curso ali gravado, enfim, só que eu ainda vou entregar ele, eu vou entregar módulo por módulo com entregas ao vivo por enquanto, pelo menos nessa primeira turma. Então eu tô nessa dúvida, se eu fecho uma primeira turma e depois que aí eu vou ter mais depoimento, mais coisas, eu realmente depois tento colocar ele no perpétuo, ou se eu já tento deixar ele, eu não, eu tô um pouco perdida, assim, sabe? No primeiro Uhum. produto, assim, de serviço, assim, eu tô realmente sem saber muito como agir. Eu cheguei a ter 2 vendas com valor de pré-venda só por enquanto, e aí eu não sei. E ele tem esse valor de 997, mas para essa primeira turma ele tá por 747. E aí eu tô, enfim, sem saber qual passo que eu dou aí dentro disso, assim, foi tudo no orgânico, tá? Eu não fiz só com quem já mostrava interesse, quem já falava que queria estudar astrologia comigo, tal. Então eu Uhum. tô nesse ponto. Eu ainda não chamei também cada pessoa no particular no 1 a 1, porque eu realmente, assim, tô muito. Eu abri no dia 30, aí eu acho que veio uma alegria de ver 2 compras, mas depois veio uma frustração, aí minha energia deu uma queda. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que voltar, eu tenho que entregar o melhor curso para essas pessoas. Só que aí eu também fiquei sem saber se eu fecho uma turma, se eu. Aí, se fosse para fechar uma turma, seria um lançamento, mas aí eu não fiz uma estrutura para um lançamento, não fiz um aquecimento necessário para um lançamento. Então eu tô um Mas, pouco. não, tá, entendi. Mas assim, se fosse ser um lançamento, que você tá falando de ter estrutura, a estrutura ela tinha que ter sido antes, na verdade. Então, acho que essa questão agora de fechar
Na verdade, você pode simplesmente fechar. Não acho que precisa de uma estrutura para fechar, se for o caso, entendeu? Porque o lançamento, o importante dele é o antes. Na verdade, você tinha que ter antecipado antes. Quando você abriu, você já estava há um tempo falando do produto, Na gerando desejo? verdade, assim, o curso me pedem há muito tempo e eu sempre fui enrolando e postergando. Aí eu tinha colocado que eu Uhum. ia tirar ele do papel esse ano, e aí seria, digamos que seria para o início do ano, só que com várias coisas que aconteceram na minha vida eu não conseguia tirar. Falei, meu, vou colocar uma data para eu tirar. Eu acho que foi muito mais pelo movimento de eu tirar ele do curso, só que acho não, eu não vim realmente aquecendo falando que eu estava para tirar ele. Eu até tinha uma certa lista de espera mas era uma lista de espera bem pequena, até porque meu perfil é pequeno. E aí agora eu Uhum. tô sem saber como que eu faço, se eu começo a impulsionar, se eu trago mais pessoas para páginas de vendas, É que você sabe? não gravou nada ainda, você vai entregar tudo ainda. É, E é eu um vou curso começar grande, com tudo. São 6 módulos, ele não é tão grande. mas você vai gravar um por mês, que você falou? Não, por semana. São aulas Ah, tá. curtas de tipo 10 minutos e um encontro ao vivo daquele módulo de 1 hora, 1 hora e meia. Porque ele Tá. é um curso de introdução, né? Mas como a astrologia é algo profundo, não dá para ser menos que isso. Aí eu consegui Uhum. em 6 módulos. Esse preço você colocou, você chegou a fazer pesquisa de outros cursos desse tipo e tudo mais? A faixa de preço como que é? Ou você não pesquisou? Não, eu pesquisei. Olha, dentro até do que eu já paguei de curso de astrologia védica, o primeiro que eu fiz eu paguei R$ 1.500. Aí, esse mês mesmo eu Mas fechei era um um curso outro. de introdução também ou era um curso mais profissionalizante? Ele era mais introdução, para você ter noção, ele era só 6 aulas, 7 aulas entregues ao vivo. E eu Entendi. comprei já a gravação dele, pós a gravação. Não sei nem quanto que ele foi quando ele entregou ao vivo, sabe? A gravação. Uhum. E eu acabei de Mas é uma comprar um pessoa outro. com uma puta audiência ou não? Ele não tem uma puta audiência, mas ele tem mais autoridade, assim, sei lá. Acho que ele estuda astrologia védica. O Arjun deve ter, sei lá, desde 1900 e bolinha, 1992. Tipo isso, 93, Entendi. enfim. Uhum. Aí agora, um curso introdutório que eu já fiz de astrologia védica, que foi o mais barato que eu paguei, foi 497. Aí, Entendi. por que que eu coloquei 997? Porque só um atendimento comigo de 1 hora é 620. Eu não achava que colocar muito abaixo disso seria, sei lá, viável, não sei. Aí eu não sei também se eu acabei errando nisso, porque até para colocar depois ele mais fácil no perpétuo, enfim, para ser um primeiro passo para quem está realmente querendo estudar mais o seu mapa, porque Então, não. assim, o que que eu tô pensando nesse cenário, tá, gente? Eu sempre falo lá na parte do infoproduto memorável, eu não sei se você vai ter assistido, mas existe Eu a aula de assisti. precificação, né? E eu sempre gosto de falar que preço a gente dá com estratégia e não com ego, porque é muito fácil a gente cair na sensação de, nossa, mas é muito valioso, deixa eu pôr um preço mais alto. Se você for parar para pensar, se eu fosse considerar o valor da minha hora para a LBA, eu teria que cobrar muito mais nela, porque a pessoa ganha um hot seat todo mês comigo durante um ano por R$ 1.000. Para eu fazer uma consultoria de 1 hora com uma pessoa hoje, eu não cobraria menos do que, sei lá, 3, 5 mil reais. Então, assim, é uma coisa que eu não considero dessa maneira para precificar. A precificação ela tem que ser estratégica pensando na barreira de compra, na entrada da pessoa que você está esperando entrar e no trabalho em que você espera de ter de estrutura interna também, lógico. Claro que quanto mais estrutura interna você precisa, mais time e tudo mais, mais caro tem que ser, né? Só que Sim, assim, existe também dados de pesquisas mesmo de mercado que eu já vi, até o próprio Ladeira, sabe? Não sei se você conhece o sim, Ladeira. Ele uma vez me mostrou dados, esse dado ficou na minha cabeça, justamente de que nesse nicho, nichos muito intangíveis e que não tem nenhuma relação direta com ganhar dinheiro, porque uma coisa é a pessoa aprender a ler o mapa dela para ela, outra coisa era você formar profissionais para para ganhar. virarem, né, enfim. Sim, Agora, uma coisa para a pessoa fazer para ela, existe esse dado mercadológico de que é muito mais difícil vender algo acima de 497.
de que 497 é meio que o preço ouro. Não é que é impossível, tá, gente? Preço a gente consegue vender em qualquer valor, em qualquer nicho, tendo uma comunicação correta. Só que a grande questão é, muitas vezes não vale a pena a dificuldade que vai ser criar essa comunicação e criar, é tipo você tentar criar a Chanel do seu nicho, sabe? Aquela coisa que tem uma percepção de valor muito Entendi. mais alta. É um outro nível de expertise. Então, é algo que de fato eu acredito que poderia sim ter considerado colocar um valor de 497, por exemplo, porque eu acredito sim que teria sido bem mais fácil para você vender no perpétuo. Sendo muito sincera com você, eu não acho que não tem volta. Eu acho que você pode, às vezes, essas duas pessoas que pagaram, você falou que foi no dia 30, né? Elas estão Foi. perguntando quando que vai ser, já está marcada a data da gravação. Eu Você está começo a liberar divulgando essa muito? semana. Eu Você já começo a está liberar. divulgando muito esse produto? Tipo, você fica falando o preço dele nos stories, etc. Ou Não, não? preço não. Eu fico falando com conteúdo quem quer receber a oferta de primeira turma. E aí, para chamar no direct, enfim. E aí, eu Cara, também pode falar. tô com uma lista de e-mail de 950 pessoas também, que eu ainda também não acionei, porque eu queria realmente ver se eu revejo essa estratégia, entendeu? Para Uhum. acionar. Eu sinceramente acho que não é uma coisa que não tem conserto. Gente, isso é uma coisa muito comum, tá? Erro de ticket. Qualquer pessoa está sujeita a errar um ticket, e eu não acho que tem nada de errado em reajustar um ticket quando você percebeu que você errou o ticket, sabe? Sim, Eu entendo que existe um peso de tipo, ai, mas as pessoas já compraram outro ticket, como que eu vou abaixar? Dá essa aflição. Só que é uma questão de que a gente tem que ter o pé no chão também de que é a nossa primeira vez empreendendo, a gente também pode cometer erros e a gente não pode prejudicar toda a nossa empresa para sempre por conta de um erro que a gente fez agora. sim, Então eu genuinamente acho que tem volta. Acredito que você pode até pensar, se forem pessoas que já forem próximas ou algo assim, e que elas provavelmente vão ver esse preço, enfim. Eu falo assim, talvez, como são só duas. Você poderia simplesmente dar uma coisa extra para essas duas, por exemplo, mandar uma mensagem falando que elas vão ganhar uma call individual com você, inclusive usar essa call de, como é que fala? Gente, pesquisa para você entender melhor o que que elas estão de expectativa com o curso, o que que elas estão pensando, quais dúvidas elas têm e tudo mais. Mas você fazer uma entrega muito incrível para meio que compensar tá, essa questão. Não acho nem que você precisa avisar para elas, tipo assim, ai, fulana, tô abaixando o preço, então vou te dar essa call. Eu sinceramente não acho que precisa existir essa comunicação. Ela provavelmente nem vai ver, porque ela já comprou, ela nem vai entrar na página de novo, sabe? Se ela ver, sim, você fala: não, realmente a gente teve um erro de estratégia, mas eu entreguei aquela call pra gente fazer essa compensação, sei lá. Eu sei que não é o cenário ideal da vida, tá, gente? Eu sei que não é, né, a coisa mais confortável de se fazer. Mas eu genuinamente, principalmente por conta de já ter visto essa pesquisa mercadológica de uma pessoa muito grande que tem acesso a muito dado. Eu sinto que no seu lugar é o que eu faria. Então, eu não te daria aqui um entendi. conselho que não seria o que eu faria, né? E aí, qual que é a questão? Você até pode já deixar ele no perpétuo e tentar ir criando conteúdo e estimulando as pessoas para comprarem enquanto você está fazendo as gravações. Só que eu não sei se no seu caso faz sentido, porque a minha sensação é que se ela perder a primeira semana, na segunda ela já vai ficar perdida, né? Na interpretação, ou não. Se ela entrar para aula ao vivo, provavelmente sim, se ela não tiver assistido os outros módulos, sim. Porque assim, uma coisa que você pode fazer também é você acelerar essa gravação, você colocar atração para gravar isso e esperar tá tudo gravado para aí sim colocar energia no perpétuo. Porque um ticket assim, mesmo 497 você vai precisar criar conteúdo, você vai precisar colocar o impulsionar, mas tem que estar acontecendo conteúdo, tem que estar acontecendo stories em paralelo, porque senão você não vai vender, não é só botar o impulsionar e esperar, sabe? Então você vai Entendi. dividir sua atenção entre as duas coisas. Se você sentir que você dá conta de gravar em paralelo, continuar fazendo conteúdo, problema nenhum, vai firme. Mas se você sentir que é algo que não, eu prefiro
segurar a mão, ficar focado em gravar o mais rápido possível e depois eu coloco essa tração é outra coisa. Mas como você tinha feito essa pré-venda, o que você pode fazer é, como você não tem uma puta audiência, você não tem tanta visibilidade no sentido de não vai ter tido tanta gente prestando atenção, você pode inclusive só fechar, tirar da sua bio, sem avisar nada específico e você deixar para fazer um relançamento mais bem feito, entendeu? Quando você tiver já com Entendi. ele ou gravado ou pelo menos 50% gravado, para a pessoa já entrar e ter algo para assistir. Porque eu também acredito que um problema é esse, é as pessoas comprarem algo que elas sabem que nem gravado ainda tá. Então você também tem essa objeção de tipo, poxa, mas nem ela nem gravou e eu já vou comprar? É Perfeito. possível? É. Eu vendi a LBA assim também. Eu vendi a LBA de pré-venda. Mas já existia algumas coisas gravadas dentro dela quando eu vendi a primeira vez. O DSA já era gravado, enfim. Então eu faria isso no seu lugar. É um jeito de contornar a situação que eu genuinamente acredito que pode dar muito certo e mudar a sua relação com como esse produto vai vender. Porque 797 nessa área realmente é mais complexo. E não significa que você nunca vai conseguir cobrar isso. Às vezes você pode aumentar depois. Igual eu fiz com o MDI. Quando eu lancei o MDI, que era o meu produto anterior, ele era 497. Depois eu aumentei para 697, depois eu aumentei para 997. Só que aí a gente aumenta com base em dados e não em ego. A gente vê, putz, tá saindo igual água, tá vendendo fácil demais. Significa que a percepção de valor tá elevadíssima e que eu tenho base segura para aumentar o preço. Entendeu? Agora, Entendi. se a gente só aumenta assim, eu acho que vale mais, aí vai e aumenta. Imagina eu acho que vale mais. Vou lá e boto a LBA 5 mil reais, eu provavelmente teria mais dificuldade de vender, ia ter que ralar mais para vender e talvez iria me dar essa frustração. Então, eu sei que eu prefiro manter um ticket abaixo da percepção de valor para sair mais fácil. A minha ideia é literalmente a pessoa pensar: nossa, é besteira eu não pagar isso aqui, porque realmente vale muito, tem tudo. Entendeu? Tá, perfeito. Total, perfeito. Fechou? Não, fez sentido. Eu vou realmente fechar para depois fazer uma comunicação melhor, e correr com a gravação mesmo. Acho que vai ser o melhor aí. Acho Eu que acho até que vai vai te dar gerar mais mais. paz Não, do que perfeito. fazer Então, misturar. Fechou? obrigada. Então tá bom, por nada, amor. Agora é a Fran. Tudo bem? Ih, eu não tô te ouvindo. Acho que você tá com o microfone desligado. Aí. Sim, liguei. Tudo bom? Ju, eu já fiz o MDI, tô louca para entrar no LBA, mas entrei aqui porque essa semana tá meio corrido, então queria te fazer uma pergunta. Eu trabalho há 4 anos com marketing aqui dentro do digital, comecei como social media e desde 2023 que eu trabalho com mentorias e consultorias. Criei já 3 produtos, tenho de stories, o ciclo evolutivo e aí esses movimentos de mentoria e consultoria. Eu tenho uma comunidade, eu defendo muito que o movimento vende. Sai, Isabela. Que o movimento vende e eu tenho uma comunidade das evolutivas, tá? Porque eu defendo muito a evolução. Mas dentro, para mim conseguir vender, principalmente mentoria, vender a ideia de ser uma evolutiva, a parte de evolutiva ela tá mais para a comunidade. E aí é nisso que eu tô travada, sabe? Porque se eu foco a minha comunicação para vender a ideia de comunidade, eu não tenho um produto ainda, por exemplo, de 997 que venda com recorrência, sabe? Eu não tenho essa estrutura ainda. Então eu vendo o ciclo evolutivo de forma mais esporádica, eu não criei as estruturas para vender no automático. Eu só não entendi exatamente. O ciclo evolutivo, ele ensina o quê? Ele trabalha com posicionamento. É tipo um desafio. São 35 dias com exercícios diários e aulas direcionadas para que a pessoa consiga entender o que ela faz e entender o básico para ela se posicionar. Tá. Então, desde ela conseguir explicar o que ela faz, gravar story, então, são micromovimentos diários para ela se Uhum. posicionar em 35 dias, tá? Tá. Só que assim, como eu estou muito envolvida nas vendas de consultoria e mentorias, a minha energia vai mais para isso. E aí meus Uhum. produtos digitais, eles ficam sempre na retaguarda. Só que agora está entrando um sócio nos produtos digitais e eu fico perdida porque eu não sei se eu mudo a minha narrativa
a minha macro narrativa de tudo para eu defender valores de uma comunidade, ou se eu trabalho na promessa de você precisa gerar percepção de valor para se posicionar. Mas quando você fala valores de comunidade, seria no sentido da importância da pessoa entrar em uma comunidade como a mentoria para ela ter um ambiente, é isso? Eu não sei se eu entendi exatamente o que você quis Não, dizer. por exemplo, eu defendo e acredito na evolução, certo? Então, o ciclo evolutivo, ele seria o meu produto, que eu estruturaria ele melhor para ele ser um produto de um valor maior, com mais aulas, E certo? virar uma Então, comunidade, ou virar não? uma comunidade, Aham. sabe? Eu quero estruturar ele. Tô pensando até em mudar o nome, porque ciclo evolutivo não é tão comercial assim. Não é entendível, né? Ele não é É, comercial atraente. Então eu também teria que fazer essa adaptação. E, na verdade, até eu pensei de ser a Academia AME, que é uma academia para mulheres empreendedoras evolutivas. Então, só que é nisso que eu fico confusa. O que que hoje, e de acordo talvez com a tua experiência que tu tem, no individual me sobrecarrega vender consultoria e mentoria. uhum, Mas é o meu ponto forte. Eu não tenho grande audiência, eu tenho 2.500 seguidores, mas eu faturo bem porque as pessoas indicam muito o meu trabalho. Então, eu uhum, tenho faturamento do orgânico disso. Eu investi até hoje só R$ 400 em anúncio. uhum. Mas eu tenho vontade de escalar, de ter um produto bacana e de furar essa bolha, sabe? Só que aí eu travo na minha macro narrativa, Tá. sabe? Porque se eu focar muito nos produtos digitais, consequentemente diminui um pouco minhas mentorias, né? Não. Vai, Eu sabe? acho que esse que é o ponto que eu ia falar. Isso é uma crença É. muito comum que as pessoas têm, de que você focar porque qual que é a minha visão? A sua mentoria e os seus produtos, apesar de terem promessas específicas diferentes, eles defendem as mesmas coisas, certo? Que você precisa de posicionamento, que você precisa dessas questões todas que você falou. Então, na verdade, a sua macronarrativa, ela tem que girar em torno do que a pessoa tem dificuldade de fazer que você resolve. O jeito que você. Ixi, peraí. Uma despertadora que tocou. O formato da resolução desse problema vai ter opções. Ela pode ir para consultoria, ela pode ir para mentoria ou ela pode ir para o produto. Então, na verdade, você só resolve os mesmos problemas em instâncias diferentes, certo? Mas aí, mas aí eu teria que montar uma estrutura comercial, por exemplo, eu vou estar produzindo conteúdo para vender à comunidade, digamos, a AME. Entende? Eu Hum. vou estar produzindo conteúdo para vender um produto específico por vez. Sim, mas a grande questão é essa. Não necessariamente isso significa que você não pode ter também demanda pela mentoria. Porque qual que é a questão? Mentoria é uma coisa em que você não tem o objetivo, pelo menos aqui a maioria das pessoas, você não tem o objetivo de vender em uma puta escala, 100 pessoas, 200 Uhum. pessoas, entrar dezenas de mentoradas por mês. Você quer, sim, vender bem essa mentoria, mas você quer que entram algumas pessoas, certo? Então, Uhum. na verdade, você não precisa de um volume tão alto de vendas com a mentoria. O volume, ele tem que vir do produto. Então, de fato, o que eu faria seria focar a comunicação mais forte no produto, mas que defenda os mesmos pilares que também são trabalhados na mentoria. E aí a grande questão é, o que você precisa fazer é de vez em quando soltar no seu conteúdo, ou no feed, ou nos stories, estratégias de ativação. Eu ensino isso lá na LBA. Existem 3 jeitos de você fazer estratégias de ativação para você incentivar as pessoas a chamarem você sobre a mentoria. Por exemplo, hoje, no meu perfil, no meu cenário, se eu postar um story agora falando que eu estou pensando em abrir vagas para mentoria, eu vou receber dezenas de mensagens de pessoas falando: eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Por quê? Porque eu criei volume com o produto mais barato. Então, mesmo que poucas pessoas dentro desse universo queiram a mentoria, como eu peguei muita gente, é fácil achar essas poucas pessoas. Quando você É, tem poucas e eu tô pessoas, no processo inverso, né? Porque eu tô com inverso. pouca audiência, tenho demanda pela Exatamente. mentoria e eu não tenho um produto que a pessoa pudesse aprender sozinha, né? E você não tá dando nem conta de entregar
tanto assim. Então, é um problema que a gente também falou no Hot Seat de mais cedo, que é o quê? A estrutura interna de negócio. Muitas vezes vocês não conseguem escalar o faturamento e vocês não conseguem quebrar uma barreira, você fica, parece que você está batendo sempre num limite, porque inconscientemente você também está sabotando as suas vendas, porque você sabe que se entrar mais 10 mentoradas do dia para a noite na sua mentoria, você está ferrada. Você não vai dar conta de entregar. Você vai ficar sobrecarregada. Então você entra em um looping de, beleza, eu vou vender, mas nem tanto porque eu não posso vender muito. Então você não coloca nem energia total na venda, então você não vende o seu potencial total, mas você também gasta o seu tempo de um jeito muito intenso na entrega, que não te permite colocar energia para vender uma coisa que tenha de fato uma escalabilidade e uma atração. Então, o que eu acredito é exatamente isso, que você está invertendo, focando na mentoria. E não é que tem problema focar na mentoria. Você até poderia focar nela, só que aí você primeiro ia ter que estruturar internamente para você conseguir entregar essa mentoria para o dobro de pessoas. Por quê? Se você não sentir que você tem estrutura interna para aguentar, para entregar para o dobro de pessoas, sem ficar morta no processo, você vai boicotar suas próprias vendas. Você Eu tô não vai boicotando conseguir. até a produção de conteúdo, porque se eu produzo conteúdo e as pessoas me chamam e eu tô ferrada. Já Então faz dá o sentido. desespero, né? É, faz sentido. É isso aí. Tá, então, perfeito. Era isso. Era isso. Bora. Fechou? E Bora aí, se trabalhar. você for entrar na LBA, com esse cenário que você tá, eu recomendaria muito você assistir a parte de estrutura de negócio, Fran. Porque se você Tá. tá se sentindo sobrecarregada, não tem o que você faça que vai te liberar para vender com toda a potência que você poderia, se você acha que você não vai dar conta. Se a gente acha que se o nosso cérebro, gente, ele só é capaz de executar coisas que a gente que a gente acredita muito que vai dar conta. Por quê? Porque se ele acha inconscientemente que ele não vai dar conta, ele prefere não fazer. Porque ele não gosta de gastar energia à toa. Então, se no seu cérebro, inconscientemente, ele acha que aquele cenário é desfavorável, ele vai o quê? Começar a procrastinar, ele vai começar a deixar pra lá, ele vai começar a boicotar, não fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque no fundo ele não sente que vale a pena, porque se ele fizer, ele vai se ferrar, ao invés de encontrar, ao invés de achar que aquilo é positivo, entendeu? É, porque que nem. Então, pode Não, falar. eu ia dizer por causa disso, por exemplo, a ideia da academia. Ela é muito boa porque eu tenho uma visão de trazer autonomia para as mulheres, sabe? Tipo, eu vejo que a maioria das empreendedoras, elas até podem ali gravar um vídeo, mas não sabem às vezes fazer uma edição básica. Eu queria ter tudo isso num lugar só. E Uhum. eu tô sabotando o projeto, que tá ali na gaveta, e eu me enrolo e não sai do lugar. Exato. Assiste a parte de estrutura de negócio, porque aí você primeiro vai criar sistemas dentro da sua empresa para você conseguir liberar tempo na sua agenda de um jeito que o seu negócio continue rodando, continuem as coisas funcionando sem demandar tanta energia sua para você não ficar sobrecarregada, porque a ideia é você ter tempo livre, mas livre mesmo, a sensação de assim, ó, tá sobrando horas para focar em estratégia, focar em conteúdo, focar em vender. Porque quando você tá com tempo livre para vender, o seu cérebro entende que é seguro vender, porque significa que se entrar mais gente, tá tudo bem. Entendeu? Entendi. Se você tá sobrecarregada, você vai continuar nesse looping. Então, essa parte de estrutura de negócio, ela é muito, muito importante para esse momento, senão você nunca vai sair dessa barreira limitada que você tá. E eu consigo entrar no LBA e ir direto para esse, eu não preciso Direto. dar para ir direto. Consegue, Tá, consegue. tá, No perfeito. seu cenário, eu já falaria para você fazer exatamente isso. Pode ir direto nessa parte, que eu acho que essa parte interna é a mais importante para você agora. E uma vez que você der uma ajeitada na casa e liberar tempo, aí você vai começar a realmente fazer a metodologia para vender os seus produtos. Perfeito. Muito Fechou? obrigada. Obrigada, Então Ju. tá bom. Por nada, amor. Eu te espero lá dentro. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Deixa eu só ver o que que vocês falaram aqui. Na minha mesma dúvida, tô na mesma que você, 1000%, nenhuma experiência única. Total. No Hot Seat de manhã tiveram perguntas muito parecidas com o que tá tendo agora. Gente, deixa eu só diminuir a potência dessa luz aqui que tá, tipo, me cegando. Pronto. Nossa, tava muito forte na minha cara. Ai, vamos lá. Agora é a Carol. E aí, Carol, tudo bem? Oi.
Tá me ouvindo? Então, pode falar. Oi, Ju, tudo bem? Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, assim, não sei se eu tô com a cabeça com muitas coisas, mas eu não entendi exatamente o que é o LBA. Tá, vamos lá. Para eu te responder, ok, pode falar. Posso falar? Não, é porque assim, quando eu conheci o seu trabalho, né, o que eu mais me identifiquei foi a questão da forma de trabalho mesmo, que é uma coisa que eu sempre desejei para mim, mas enfim, ao longo da minha trajetória a gente vai desviando um pouco por influência, né? Então, eu gosto de trabalhar, mas eu não quero me matar de trabalhar, sabe? E até o momento era a única opção que eu via, que eu tinha que produzir muito para, tipo, ter sucesso ou qualquer coisa assim, né? E aí, quando eu encontrei esses conteúdos, eu falei, cara, é isso, tipo, é isso que eu quero, sabe? Eu quero trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, não tenho o que fazer, mas eu quero trabalhar de uma forma mais leve, eu também quero ser bem remunerada por isso, né? E até porque hoje eu não tenho nenhum produto digital, eu atendo fisicamente, né? Você faz o Então, quê? Qual que é o seu nicho? eu trabalho com extensão de cílios. Perfeito. E eu já estou há 7 anos na área, eu tenho, assim, muito conhecimento mesmo dentro da área, né? Eu já me especializei diversas vezes. Eu já ministro curso, só que eu ministro curso presencial. E eu já tenho há muito tempo estou querendo desenvolver um produto digital. Na verdade, eu já tenho um produto digital pronto, só que eu não sei o que fazer com ele, entende? Eu não sei, eu não sei como que eu vou fazer para começar a divulgar essas coisas assim, sabe? E aí eu encontrei o LBA e eu li tudo, né, como funciona, mas eu só não entendi exatamente o que é. Tá, vamos lá. Até bom você trazer isso, porque olha só, gente, aqui na prática, acontecendo o que eu falei. Se não tá 100% claro pra todo mundo, a gente sempre tem o que melhorar na nossa comunicação. Então, olha que bom. Depois eu vou poder até revisar a minha página pra entender. Se agora eu vou te dar clareza do que é pra eu poder melhorar a minha própria página. Mas olha só, Carol, a LBA é porque o nome Lifestyle Business é esse modelo de negócio que enxerga de você trabalhar menos para ter resultados maiores, de um jeito que você continua mantendo o seu lifestyle sem se afogar no processo. Só que a grande questão, ah lá, a Vivian falou, para mim não é tão claro o que é. Olha que legal, gente. É isso, muitas vezes a gente tá tão dentro da nossa própria cabeça e a gente tem tanta clareza do nosso próprio produto que a gente não consegue passar uma clareza tão boa para fora. E isso é um excelente exemplo de como que isso acontece até com quem é avançado. Narrativa, gente, é uma coisa que a gente tem que lapidar o tempo todo. Mas enfim, adorei que isso aqui aconteceu, porque aí de fato vira uma coisa que a gente pode aprimorar. Eu vou te explicar de outra forma para ver se vai ficar claro. Mas basicamente, Carol, a LBA ela é um ambiente completo para você construir um negócio que você consiga desde fazer as vendas e converter, ter uma estrutura de conversão de fato para o seu negócio vender todos os dias o produto que você já tem ou serviço, pode ser serviço ou produto digital. E além da parte da venda e do posicionamento, você também entende como estruturar o negócio em si, a parte interna da gestão do negócio, da equipe, das pessoas, dos processos, de como você vai gerir esse negócio para que ele justamente tire a carga das suas costas, você não precise passar pela sobrecarga tradicional do empreendedorismo, que quem não sabe fazer a gestão direito acaba passando, e ele passa por essas duas questões principais, que é então a venda e todos os processos que estão envolvidos numa venda, desde atrair clientes até converter eles e a estruturação interna de negócio para você tirar a sobrecarga dos seus ombros e você ter sistemas que rodam por você para que você não fique sobrecarregada. Esses são os dois centros do lifestyle business. Existe também dentro da LBA a questão mental, porque eu, Júlia, tenho uma crença muito grande de que não adianta a gente querer ter um negócio foda se a nossa mente não consegue ser muito forte em relação a estar preparada para altos e baixos, a ter disciplina, ter foco, etc. Isso é extremamente importante. Então, esse também é um dos pilares, mas isso é quase como se fosse um pilar para trazer essa força maior. Mas a parte do business em si é essa questão da venda e da estrutura de negócio, de gestão. Me fala se explicando assim deu para entender ou se ainda fica confuso para você. Não, eu Pode falar entendi. real. Não, eu entendi. Na verdade, as dúvidas eram.
esse treinamento, ele é um treinamento como, tipo, de desenvolvimento pessoal, ou ele era um treinamento que envolvia o desenvolvimento, tipo, desenvolvimento pessoal, eu quis dizer, só na parte do mental, entende? Tipo, dessa parte da construção do mental, da gente se desenvolver, da gente ter, passar, entender todo o processo, essas coisas. Ou se ele era se ele teria essa parte e também teria a parte de uma estrutura de lançamento para você desenvolver o seu produto, entendeu? Era essa a minha dúvida principal, Não mas tinha ficado. O que não tinha ficado claro pra você era essa parte, se tinha a parte da venda em si, que você disse? isso, se tinha essa parte de ajudar a estruturar Um um produto. produto e tudo. Isso, de Entendi. estruturar, tipo, desde a criação, aí como faria para fazer, atrair os leads no Instagram. Porque assim, eu trabalho há 7 anos na área, eu trabalho sozinha, né? Então, eu Uhum. sou eu tudo. Eu faço tudo. Eu crio os meus conteúdos, eu que estou fazendo o meu tráfego agora. Então, assim, eu faço literalmente tudo. Então, eu acabo que eu entendo um pouco de tudo, assim, sabe? Só que na Uhum. hora de colocar para fazer, fica tudo muito confuso, porque hoje o meu conteúdo é mais voltado para cliente, só que a verdade é, eu não quero mais depender do atendimento. Eu quero, de fato, migrar para o digital e passar meu Uhum. conhecimento para quem está começando, então desenvolver uma mentoria ou com uma consultoria e, de fato, colocar um produto que venda no digital, assim, não só no lançamento, mas no perpétuo, sabe? Que tem alguma coisa assim. Uhum. E aí o primeiro produto que eu seria, né, seria um e-book, né? E eu tenho um curso gravado, mas eu não vendo esse curso. Eu não sei porque é um curso que tem mais de 40 aulas gravadas e eu nunca botei esse curso para vender. Então, Por que, mulher? eu não sei dizer, porque eu fico aí. Eu começo por onde? Eu começo pela criação de conteúdo, porque eu preciso atrair mais pessoas para consumir esse produto. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou mudar minha comunicação? Então, a minha cabeça funciona muito rápido, assim, meus pensamentos, sabe? Então, às vezes, embaralha muito. Tá, entendi. Não, perfeito. Beleza, adorei saber essa sua dúvida. Já até me deu uma ideia do que eu posso adicionar na página para deixar isso mais claro. Eu tava anotando aqui, inclusive. Mas a questão é a seguinte, Carol. O principal da LBA é justamente isso, é te ensinar a enxergar qual é o caminho para você construir vendas de um produto ou serviço. Então vai desde a parte de você compreender o comportamento humano de compra, para você saber como funciona alguém tomar uma decisão de compra, porque quando a gente entende isso, a gente consegue mexer as pecinhas certas para a pessoa tomar a decisão. Então você entende como que você gera desejo, você entende o comportamento humano de compra, você entende como criar essa narrativa adequada para que a pessoa sinta desejo. E aí existe depois toda a questão de você criar os fluxos de atração, que é como eu chamo na LBA, que são justamente as maneiras de trazer pessoas para comprarem o seu produto, atrair cliente, etc. Existe também a criação de conteúdo, mas a criação de conteúdo, na minha visão, ela não é tradicional igual a galera ensina de tipo fazer no volume, fazer para viralizar, fazer conteúdo de valor. Eu acredito que sim, o conteúdo não é sem valor, mas ele é em formatos específicos que são focados para gerar desejo, para fazer a pessoa tomar a decisão de compra, e não formatos só legais de consumir, sabe? É por isso que eu consigo, inclusive, criar menos conteúdo e ainda assim ter muito resultado, porque todo o conteúdo que eu crio, ele é mais pensado para gerar desejo. Então tem toda essa parte lá dentro da LBA. Você passa por toda essa trilha de fazer a narrativa do seu produto, de entender como que você cria a página de vendas dele. Tem tudo, tem a inteligência artificial que te ajuda na narrativa, ela te dá pitaco de como que você vai fazer a narrativa, ela te ajuda na criação da página de vendas. Existe uma inteligência artificial, que é a Storm de página, que ela literalmente cria a página junto com você. Ela cria a página por você, você só vai trazendo informações para ela sobre o produto e ela vai criando a página com você. Então, isso também com certeza é uma coisa que vai te desbloquear muito. Como você tá falando comigo que você tem essa cabeça muito acelerada e que você fica muito confusa, a Storm vai virar a sua nova melhor amiga, de verdade, porque é como se você tivesse uma mentora de bolso para você poder perguntar o tempo inteiro para ela, tipo, tô confusa nisso, nisso, nisso. Ela te ajuda a analisar o cenário, ela te ajuda a entender, ela é treinada com a metodologia, entendeu? Fora que você também tem os encontros de Hot Seat, igual a gente tá fazendo aqui, você vai poder todo mês falar assim comigo, se você quiser,
para também te ajudar a aliviar essa confusão. Então, uma vez que você estiver lá dentro, e vamos supor, você começou a assistir, aí você fez a página, aí você começou a fazer o conteúdo, mas você travou. Você vem aqui e fala, Ju, travei no conteúdo, tô com a cabeça muito cheia, me dá um norte. Te dou o norte, te ajudo, entendeu? Então, eu acho que a LBA ela é muito ideal para, inclusive, pessoas como você. Inclusive, porque eu sou exatamente assim, Carol. A minha mente, provavelmente você tem isso também, pelo que você falou. Eu tenho, literalmente, meu psicólogo já me explicou isso sobre mim, que eu tenho o que chama pensamento em árvore. Eu não consigo pensar em uma coisa só. Sempre que eu penso em algo, eu já penso em 15 cenários envolvidos naquilo e diferentes maneiras de fazer. E se eu penso em. Gente, eu juro pra vocês, eu não consigo pensar em um conteúdo. Se eu penso em um, eu penso em 15 de uma vez, assim, ó. É bizarro, minha cabeça é 100% assim. Então, por que que a minha metodologia hoje, ela é tão simplificada e tão clara? Porque a minha cabeça é uma bagunça. Eu precisei fazer isso pra mim, pra eu dar conta primeiro, entendeu? Então, assim, como eu também fico sobrecarregada no sentido de muita informação, muitos pensamentos, se eu não conseguisse criar uma metodologia lógica e mais simples pra executar uma coisa após a outra, eu também não ia dar conta, eu também ia ficar nesse caos. Então, assim, de verdade, a LBA vai te ajudar muito nesse sentido, porque ela é feita para uma pessoa que tem a cabeça assim, para uma pessoa que tem a cabeça cheia e que precisa desse norte. Então, de verdade, só venha, ela é super, super para você. Principalmente porque você já tem um produto pronto, mulher, você já tá metade do caminho andado. Agora é só você criar a página dele e começar a criar o conteúdo correto para gerar desejo. Você vai ter o passo a passo perfeito para isso na LBA. Já entra na LBA e vai direto assistir a parte de venda, que é a parte ali que chama método PRET, que é o método PRET de vendas, e você vai só seguir a trilha, vai assistindo uma coisa depois da outra, porque você tá assim com a faca e o queijo na mão, é só executar. E eu acho que a sua grande trava é justamente essa, é você ter tanta informação que você não consegue executar. E aí na LBA eu enxugo. Você vai ver que eu elimino um monte de ruído, um monte de coisa. O povo fala que você tem que fazer isso, fazer aquilo, não, 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 não. Eu te faço focar em, tipo, três coisas. Você tem três missões só, sabe? É bem mais simplificado justamente para você ter uma linha mais linear. Ficou esquisita essa expressão, mas uma coisa mais linear de pensamento. Fechou? Uhum. Sim, obrigada. Tirou as dúvidas? Tirei sim, muito obrigada. Vou te esperar lá dentro? Com certeza. Então tá bom. Depois que você entrar lá, me conta, me manda um direct, que eu vou ficar feliz de saber. Tá bom, muito Tá obrigada, Ju. bom? Então, um beijo, amor, por nada. Ai, gente, sério, se vocês soubessem o tanto que minha cabeça é assim também, senhor. A Estela fica maluquinha. A gente abre reunião, é impossível fazer uma reunião comigo de menos de uma hora, gente. Por isso que eu não gosto de reunião, porque minhas reuniões viram tudo 3 horas, porque minha cabeça faz assim, ó. Abre 300 pop-ups e eu começo a falar de 20 coisas diferentes. Ah lá, Estela. Sério mesmo, hoje ela me ligou pra resolver coisa rapidinha dos links, né, da LBA e tudo mais, pra gente poder liberar. Era pra ser uma call, tipo assim, uma ligaçãozinha de 15 minutinhos. Virou 45 minutos eu falando de evento presencial, gente, maluca. Mas enfim, eu tenho eu sou tão, eu falo com tanto afinco sobre ter foco e sobre simplificar as coisas. Porque se eu não fizer isso, eu fico maluca, porque a minha cabeça já é toda maluca dentro dela. Inclusive, eu adorei você ter falado isso, porque é uma coisa que eu acho que eu nunca comuniquei tanto no perfil do Instagram, e que eu acho que é uma coisa que as pessoas podem se identificar muito, porque eu acho que muita gente tem isso. A Fê acabou de falar aqui no comentário que é exatamente assim. A Mirella também falou a mesma coisa. E é isso, cara. Eu sou completamente atenção espalhada. Naturalmente, a minha atenção é dispersa. Eu preciso fazer esse movimento sempre de como é que eu simplifico, como é que eu foco. Senão, eu também não dou conta. Ah lá, a Mirella, que já conhece a metodologia, ela fala: a metodologia da Ju é leve. Exato. Então, assim, eu tenho foco de um skill. Sério, quando eu vejo eu tô com 20 abas abertas, eu ouço. Deixa eu anotar isso, porque eu quero usar isso num conteúdo. É, amei. Mas vamos lá, Fê, agora a última. Pra gente. Ó, esse vai acabar até mais cedo. Eu achei que o da noite ia ser mais lotado.
O povo vota nos stories de curiosidade para ver a volta dos outros ao invés de porque quer vir de verdade. Aí eles confundem a nossa cabeça, entendeu? O de meio-dia tinha tido bem menos votos e foi muito mais cheio do que o de agora. Tipo assim, enfim. Mas bora. Oi, Pode voltei, falar. Ju. Voltou. Diga, Posso, Fê. posso perguntar? Eu juro que é rápido, que você já tira muitas dúvidas de manhã. Tranquilo, pode Tem, falar. comprei o LBA, já estou lá dentro, já estava maratonando. Bem-vinda, Tô fazendo, maravilhosa. tô fazendo aqueles meses entregas, é o revés entre o ruído marrom e você falando ali nas aulas. Maravilhosa. Maravilhoso. Não, na verdade, era para tirar só uma última dúvida. É rapidinho. Não sei se você lembra, talvez não, né, que você respondeu tanta dúvida. Do O negócio que eu quê? tinha perguntado de manhã, sobre, eu tenho mentoria e aí eu vou criar o meu primeiro infoproduto focado em consultorias, na faixa do Uhum. ticket Sim, um não, eu 9. lembro, eu lembro. Aí eu fiquei com a dúvida, na verdade, em relação ao conteúdo. Para voltar a produzir conteúdo para o Instagram, tipo assim, qual o foco que eu daria? Eu dou foco, tipo assim, em falar explicitamente sobre a mentoria, sobre esse novo produto, ou eu não falo de nada e aí deixo tudo solto e vou tentando vendendo um a um. Como é que eu faço? Eu tô um pouco perdida nessa parte do conteúdo, na Cara, questão de Fê, narrativa. eu acho que não faz sentido. Eu focaria nesse momento em fazer aquela estruturação interna que a gente conversou e fazer a estruturação do produto, gravar ele e tudo mais. Eu pegaria esses próximos meses, igual a gente falou, novembro e dezembro, para isso. E eu deixaria para lançar esse produto em janeiro e começar a produzir conteúdo gerando desejo e tudo mais para ele só quando ele estiver pronto. Sinceramente, eu não acho que agora. Você já falou que você já nem tá fazendo conteúdo agora, né? Porque você já tava sobrecarregada com as coisas. Então, assim, eu não acho que tem por que você ter pressa de voltar a fazer esse conteúdo agora, sendo que a sua prioridade tem que ser fazer a estruturação interna de negócio e fazer a gravação desse produto. Foca a sua energia nisso. Em janeiro, quando ele tiver gravado e quando você já tiver um pouco mais desafogada, você tiver conseguido fazer as coisas que a gente falou mais cedo. Aí sim você começa a produzir o conteúdo para esse produto, porque aí você já começa gerando desejo para vender ele. Porque se você ficar produzindo agora, o seu objetivo agora principal não é ficar fazendo venda, porque você nem dá conta de entregar agora, né? Então não tem por que gastar seu tempo produzindo um conteúdo para não vender. Júlia, sou assim. Se não é Uhum, para vender, para que que eu vou ficar lá gastando tempo criando conteúdo? Não faz o menor sentido na minha cabeça, entendeu? uhum, Então, eu daria esse time out mesmo, esse tempinho, sem criar nada, sem se estressar, sem botar peso na sua consciência de, ai, não tô criando conteúdo. Não, estou te dando a autorização explícita de que você não é para criar conteúdo. Inclusive, se você estiver criando, tá errado, porque você tá tirando o foco de onde deveria estar. E uhum. aí, quando você tiver com esse produto gravado, você já começa criando conteúdo para gerar desejo para ele, porque aí você já começa tendo inclusive a chance de já vender na primeira semana, porque se você já gerar o desejo correto, você já tem depoimento, você já tem uma metodologia boa, você já tem chance de começar vendendo na própria primeira semana ali que você colocar ele no ar, entendeu? Então eu faria isso, eu não focaria em conteúdo agora. E aí até lá você já vai ter conseguido ir assistindo a LBA. E aí, quando chegar na parte da LBA em que eu ensino sobre conteúdo, você vai usar essa parte para criar o conteúdo certo para esse produto, entendeu? Entendi. E aí seria tipo uma estrutura tipo lançamento? Ou eu pego e simplesmente boto no link da bio e é isso? Acabou. Cara, assim, É que eu Fê, nunca coloquei nada. Tipo, eu nunca fiz um curso nem nada. sinceramente, eu acho que não vale a pena fazer estrutura de lançamento quem não tem audiência grande e para produto de ticket baixo. Tipo, você vai ter um trabalho e um estresse enormes, colocar uma expectativa muito alta para provavelmente não ter um resultado muito estrondoso, justamente porque você ainda não tem audiência e o ticket é baixo. Então, Uhum. assim, é um trabalho que não compensa. Para mim, vale muito mais a pena você fazer, tipo assim, uma micro antecipação de tipo Uhum. 5 dias, uma semana. Quando você for lançar, uma semana antes você começa. Gente, vem novidade aí. Olha o método que eu vou disponibilizar. Bota um print de depoimento. Eu só tinha liberado isso para as minhas mentoradas. Agora eu vou liberar para vocês. Uma semaninha, entendeu? Uma semaninha você fica falando ali dele, pá, taca o link, bota na bio, porque aí você já vai focar no longo prazo, na construção de desejo para trazer pessoas que estão vindo do tráfego e converterem. E não para aquelas pessoas só que já estão no seu perfil. Entendeu? Uhum. Mas aí do tráfego aí que eu olhei.
olhei rapidinho no LBA, né? Eu vi que tem a parte do turbinar e de tráfego, não é? É que eu não entendo, eu nunca fiz essas coisas. Aí, Isso. no caso que você tinha falado mais cedo, eu colocaria o impulsionar, focado em atrair audiência para, né, fazer a venda da mentoria. E aí, caso a pessoa não entre, eu ofereço o curso. Ou o curso vai estar sempre lá. Isso era no caso de ser aquele curso de 997, né? De ser o curso Ah, tá. maior. O Tá. curso, quando é ticket baixo, aí já faz sentido. Você pode começar só no impulsionar, para você não ter o trabalho necessariamente de mexer no gerenciador, tranquilo. Só que aí você já faz anúncios direto para, já gerando desejo para o produto, entendeu? Ali O diretão. curso de 197, né? Exatamente. Mas Entendi. aí, Fê, agora é o que eu falei, tenta focar e aí vai de novo nos próximos hot seats e aí você me traz de novo esse cenário, porque aí quando você tiver com o produto pronto, eu Ah, consigo te ajudar, inclusive, a pensar exatamente como você pode fazer essa primeira colocada dele no mundo, entendeu? perfeito. Vai ter Hot Seat em janeiro, né? Vai ter, tem hot seat todos os meses. É, Ah, tá. Que aí eu posso falar contigo quando eu terminar de gravar. pode, com Tá certeza. vendo? É que eu tava preocupada, tipo, o que que eu coloco ali no conteúdo? Eu foco em gerar demanda focada em consultorias ou, tipo, no meu método no geral, igual você faz com a LBA, né? Você fala sobre o método Uhum. no geral, não especificamente uma fatia. É isso que me bugava a cabeça, mas acho que eu entendi. Muito Sim. obrigada. E aí depois, quando você tiver ele, a gente consegue também ajustar melhor essas questões. Show, Tá maravilhoso. bom? Muito Então tá obrigada. bom. Por nada, amor. Feliz que você entrou. Hum. Deixa eu só. Ó, a Catarina pediu pra eu mostrar o curso e a plataforma por dentro. Mostro sim, tá? Mostro sim. Ela que tá pra perguntar, então pera. Pode perguntar e aí eu te mostro depois. Tudo Tá bem? certo. Tudo bem, Ju, e você? Tudo certo. E aí, como posso te ajudar? É, Tá, Ju, eu tô um pouco perdida, né? As meninas falaram aí de alguns tópicos também que eu me reconheci bastante. Mas hoje eu trabalho na CLT e eu tenho alguns clientes que eu tava atendendo como social media, mas eu vi que o formato para mim não era o que eu queria a longo prazo, né? Então, testei mentoria, queria testar consultoria, mas eu estou um pouco perdida, assim, qual serviço eu posso oferecer, como que eu posso validar isso, o que encaixaria melhor no modelo de negócio, né, que você trouxe bastante, mas pensando no estilo de vida que eu queria ter. E aí, hoje eu não consigo produzir conteúdo porque eu não sei o que eu estou vendendo, né? Uhum. Então, acabei parando assim, mas eu também tive clientes muito diferentes, eu estou com dificuldade de entender aonde eu posso focar. Eu sou da área da saúde, eu gosto dessa área, eu queria trabalhar mais com profissionais dessa área, mas eu também não queria estar dentro daquele estereótipo, de uma pessoa, que usa terno, tudo que normalmente eu vejo que são os perfis que eu consigo encontrar hoje, né? Então eu queria realmente ensinar esses profissionais a fazerem os próprios conteúdos, entenderem o que está acontecendo antes de delegar, saber fazer os stories, não só passar para alguém. E vivendo com o pessoal da área da saúde, eu vejo que a gente é muito técnico, né, muitas vezes. Então, tem de fato essa dificuldade, mesmo que não esteja no digital, de às vezes passar para o paciente, passar para outras pessoas, uma forma mais tranquila de falar, né? Uhum. É, Enfim, eu acho que dá para fazer bastante coisa nessa área, mas eu não me vejo muito no molde que está hoje no mercado, que é o que eu mais Uhum. vejo. E aí eu tenho algumas barreiras assim, tá? Como que eu colocaria a minha comunicação nisso? Qual serviço seria melhor? Será que alguém da área da saúde pagaria sem ser social media? Faria uma mentoria, por exemplo? E como que eu ofereceria um produto levando em consideração que eu estou trabalhando na CLT, então eu quero fazer uma transição mais tranquila. Minha CLT é bem tranquila, assim, então eu queria fazer uma transição a longo prazo mesmo, mas também levando em consideração o estilo de vida que eu quero ter lá para frente, né? Perfeito. Você pensa em fazer serviço mesmo e não infoproduto. Por enquanto, serviço, mas mais para frente, eu acredito também que daria para fazer infoproduto focado nessa área mesmo, seja de atendimento, Tá. no WhatsApp, seja de comunicação, enfim. Beleza. Ó, já te adianto assim que todas essas questões que você falou, você vai ter clareza lá dentro da LBA. De fato, é importante você pensar nessa questão de validar o produto, de entender o público que você está lidando. Então, eu perguntei do infoproduto porque lá na parte de infoproduto memorável existe essa questão de como validar a ideia de um produto.
E aí, Uhum. eu recomendaria você assistir, por mais que você não vá fazer um infoproduto em si, a aula vai te ajudar muito a entender justamente os tipos de pesquisa que você pode fazer para compreender o público e ai, gente, qual que é a palavra? Nossa, buguei. Enfim, conseguir tomar a decisão. Nossa, sei lá, Uhum. buguei com a palavra que eu ia falar. E aí, você vai conseguir tomar uma decisão de como que você vai fazer esse serviço. Outra coisa que é muito importante é a parte da oferta. Você está falando que você não gosta muito dos moldes do mercado. Na LBA, você também vai entender como que você constrói uma oferta de uma forma extremamente desejável e que aumente muito a percepção de valor, justamente para você conseguir cobrar um preço justo, você entender o que seria inteligente de colocar nessa oferta para a pessoa ver valor. Então, isso também é uma coisa mega importante que vai ter na LBA, que vai te ajudar a estruturar. Então, você tem tudo isso garantido lá dentro para te dar essa clareza. O que mais que foi que você falou? Você falou um monte de coisa uma em cima da outra? Eu falei dessa questão da organização também. Acho que como conciliar isso, levando em consideração que eu tô na CLT e tô fazendo essa outra parte também. Essa questão já seria mais na parte do módulo de estrutura de negócio. Por mais Tá. que inicialmente você não vá contratar, provavelmente, né? Você vai começar primeiro sozinha. Ainda assim é interessante você entender a lógica da estruturação de um negócio e da estruturação de sistemas internos, porque aí você consegue justamente ter essa organização você mesma, e quando você for contratar alguém para te ajudar, você já vai ter uma estrutura muito melhor para passar para essa pessoa e para fazer a coisa rodar de uma forma mais fluida. Então, essa parte de estrutura de negócio também é interessante. Mas não seria o meu foco inicial. No seu caso, eu começaria direto no método PRET. Deixa eu até abrir aqui a plataforma para você ver de uma vez. Uhum. Olha só como que ela está hoje. É o seguinte, você começa aqui, que aí tem um módulo sobre algumas coisas importantes e tudo mais. Aí vocês entram no grupo de aviso. Aqui vocês acessam o Hot Seat toda semana. Toda semana, não, desculpa, né? Todo mês. E tem o nosso Instagram fechado da LBA também. E aí, aqui é o nosso método base, que é justamente essa parte de venda, de construção de uma estrutura que vende todos os dias. Dependendo do serviço, não é literalmente todos os dias, mas é no sentido de estar sempre trazendo pessoas novas, né? E aí, o que você vai fazer é assistir essa parte aqui primeiro. Pra mim, ela é onde você mais tem que focar no momento. A única exceção é que aqui dentro do Infoproduto Memorável, eu recomendaria você assistir essa aula de validão da sua ideia de produto. Por mais que aqui eu fale Uhum. sobre produto, é a mesma lógica para um serviço. Então, vai te ajudar total. Você pode até assistir o resto, porque poderia te ajudar a ter algumas ideias de como que a gente enxerga essas possibilidades de produtos. E aí, de novo, eu falo mais para produto, mas a lógica acaba sendo a mesma para serviço, tá? E aí, assistindo essa aula, definindo o que que você vai vender, também existe aqui, ó, a ferramenta Produto Foco. Deixa eu ver. É aqui, ó. Como definir em qual produto focar. Aí tem a ferramenta Produto Foco, tem todo o material bonitinho que você pode também na teoria, as pessoas usam ela para quando elas já têm o produto pronto, definir qual que ela vai focar. Só que, para quem não tem nenhum produto pronto, você também pode comparar três serviços diferentes. Por exemplo, eu tenho ideia desse, desse, desse. E aí você pode usar essa ferramenta para comparar qual teria mais potencial e qual seria mais inteligente de colocar a sua energia. E aí, basicamente, você vai focar nessa parte aqui da metodologia. E agora, mostrando o resto aqui, né, da LBA, a gente tem então, ó, o domínio e sua ação, que é a parte de mental, é a estrutura interna, a estrutura mental para você dominar disciplina, autoconfiança, para você conseguir ser uma pessoa que não procrastina, uma pessoa que executa, porque no empreendedorismo é muito diferente do CLT, porque a gente faz tudo pra gente, né? Não tem um chefe cobrando, não tem uma pessoa que tá ali te demandando um prazo específico. Então, é toda uma dinâmica diferente para a gente conseguir lidar e ter de fato essa disciplina. E foi algo que eu criei ali ao longo de todos esses anos empreendendo, e aí tem dentro dessa metodologia tudo para você entender sobre essa parte. O infoproduto, que a gente já falou. Aqui, o de estrutura de negócio, que eu falei, que é mais a questão da organização mesmo de sistemas internos e de contratação de equipe quando chegar esse momento. Tem tudo aqui, gente. Como saber a pessoa certa para contratar, como selecionar,
como saber se a contratação tá valendo a pena ou não, a criação dos sistemas em si, organização de tarefas do dia a dia, de ritmo de equipe, tudo, 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 tudo. Ô, É, Ju, deixa eu oi, só apontar um pode falar. negócio. No meio do ano eu comecei a falar assim, não, tem muita coisa, porque eu trabalho numa área regulatória dentro da área da saúde, né? Então eu tava me sentindo muito cansada mentalmente, porque eu chegava em casa, era um momento de criar e fazer as coisas com os clientes, que é totalmente diferente do que eu faço na minha rotina de CLT, né? Que é mais leitura, enfim. E aí eu falei, não, eu vou delegar alguns pontos, só que eu percebi que eu não tinha estrutura, eu não tinha processo para delegar. Então, assim, por um lado parece bom, mas você tem que tocar ali, né? Então eu vi que eu não tinha essa estrutura e eu não sabia como delegar também, né? Então, assim, como que eu escolho uma pessoa que tem fit porque eu preciso hoje, né? Tudo bem, a pessoa pode fazer muito bem aquele serviço, mas será que encaixa no que eu tô precisando também, né? E aí eu Tem vi que aulas exatamente sobre isso. e aí, assim, eu meio que fui na tentativa e erro, né? Então, assim, olhando hoje, eu falei, nossa, tem muito ponto cego aqui que eu não vi, que se eu tivesse tido uma estrutura, eu conseguiria ter sido bem mais assertiva, né? Exatamente. Essa Uhum. parte de estrutura, gente, ela é muito, muito, muito crucial. E ela geralmente é o gargalo que trava pessoas num limite eterno. A pessoa, ela bate num limite e ela fica para sempre tentando, na força do ódio, passar esse limite. Só que enquanto ela não tiver estrutura interna, nem o próprio cérebro dela vai deixar ela passar desse limite. É o que eu tava falando com as meninas. Se você tá com uma bagunça interna e o seu cérebro percebe que ele não vai dar conta, ele não executa, ele não quer fazer mais, porque ele Uhum. percebe que não vai dar certo, sabe? Então aí começa a procrastinação. E aí a gente começa a achar que, ai, a gente não tem disciplina, ai, eu sou preguiçosa, ai, eu não faço o que tem que ser feito. Não, às vezes é literalmente sobrecarga e o seu sistema nervoso fala: não vou fazer, não dou conta, não vale a pena, não tenho mais energia, sabe? Então, isso é muito importante. Essa estrutura, ela faz toda, toda, toda a diferença. Mas, Nossa. beleza, aí tem essa parte de estrutura. O protocolo 1 a 1, ele é um curso super curtinho, mas ele é muito eficiente para você fazer vendas no 1 a 1, você converter pessoas conversando com elas. Tem gente que faz venda de R$ 6.000 só conversando com alguém no direct por conta desse protocolo. Ele é muito bom. O ateliê de AI, eu ensino você a criar inteligências artificiais, tanto para você usar no seu time, então criar agentes de inteligência artificial no chat GPT, quanto para entregar também para possíveis alunas, clientes e tudo mais. É uma possibilidade também de você trazer para o seu serviço alguma IA que te ajude ou a executá-lo, ou até mesmo a entregar para a pessoa, a IA pode ser uma possibilidade. A oficina de oratória, que é um curso, um mini curso de oratória também, porque eu vejo que é uma dificuldade de muita gente conseguir ter uma comunicação mais clara. O seu caso, não, você comunica muito bem. Mas tem gente que às Obrigada. vezes tem essa timidez, essa dificuldade de se soltar, então tem esse curso para isso. E aí, na Black Friday, vocês garantindo até quarta-feira, vocês ainda levam todos esses produtos aqui. Que são, né, os produtos extra, que é o Canva Combo, que é o Package Templates, o Fotografia para Empreendedoras, que é um curso completaço de tudo que você precisa para fazer ensaios profissionais. Só com o seu celular, se você quiser, mas mesmo se for com uma fotógrafa, eu recomendo muito assistir essa parte aqui para você conseguir escolher tudo certinho, para ter um ensaio que realmente transmita a sua essência. Tem o acervo de anúncios campeões, gente, que isso aqui é uma pasta no Drive com todos os meus melhores anúncios que já performaram mais na vida, para que vocês justamente modelem e percebam padrões do que deu certo em anúncios, né? Pack de presets para fotos, para você ter edições lindas. Template de Notion, que é o template que eu uso no meu negócio e na minha vida pessoal em tudo. Então, ele tem aqui também para vocês. E o pack de elementos, que é mais para quem usa Canva. São elementos para completar designs no Canva. Mas a plataforma ela é assim hoje. Isso aqui para baixo já é outro produto, né? O MDI era um produto antigo que eu vendia, não vendo mais. Mas a parte da LBA, então, são todas essas aqui. E os extras que vocês vão ganhar na Black Friday são todos esses aqui. Tem mais alguma coisa específica que você queria ver? Acho que não, Ju. Uma coisa que eu achei interessante, dois pontos só que eu queria falar. O primeiro é sobre a página de vendas, né? Que isso me chamou a atenção. É, Porque eu realmente não sei criar, mas isso faz parte também ali na hora que a gente vai entregar o produto, né? Enfim. E o segundo ponto é que quando eu comecei a pegar os clientes, eu vi que eles tinham muita dificuldade de manter a rotina, né? Então não é só a parte técnica, mas tem a comportamental, a emocional, enfim.
E peguei algumas clientes, por exemplo, que são mães solos, clientes que são mais velhos. Então, a produtividade frente ao digital é muito diferente, né? Então, eles até têm um negócio, querem levar para o digital, sabem a importância, mas trava porque existem esses empecilhos, né? Então, eu achei interessante também de ver como que dá para fazer isso de uma forma sustentável, né? Dá demais, demais. É uma questão realmente de foco e de compreender os mecanismos mesmo. Inclusive, o próprio DSA, o domínio de sua ação, pode te ajudar até mesmo nessa questão. Tanto para você, mas até mesmo para você passar para os seus clientes, sabe? Os mecanismos, as coisas que eu ensino lá, às vezes vão ser coisas que você vai perceber que tem um cliente que está procrastinando, você pode tentar conseguir ajudar ele a entrar no eixo de novo e conseguir executar. Eu acho que essa parte, gente, de comportamento humano e de entender essa questão comportamental, ela é muito e vai ser cada vez mais valorizada dentro de profissionais do mercado, porque com a IA, a parte de execução, né, a parte prática e técnica da coisa, de fato, ela já fica muito mais acessível. Mas a parte comportamental, ela nunca, nunca, nunca vai ser algo possível de ser resolvido com uma inteligência artificial. Ela vai ter que ser resolvida com compreender como o humano funciona e como a gente lida com as coisas. Então, eu acho que isso vai ser sempre muito valorizado. Quanto mais a gente aprender a ajudar os nossos clientes com coisas que vão além do técnico, que vão para o emocional, mais eles vão valorizar a gente. Porque justamente a IA e a técnica, pode ser que eles consigam em outros lugares, mas essa parte de ajudar alguém a destravar, por exemplo, não vai conseguir. Inclusive, eu esqueci de falar, era para eu ter falado no Hot Seat mais cedo também. É, eu vou avisar só na quarta-feira, no perfil aberto, por enquanto só vocês que estão sabendo aqui. Mas quinta-feira agora, logo depois que encerrar as vendas da LBA da Black Friday na quarta, na quinta-feira, eu vou adicionar para vocês de bônus uma sessão de Strave, que vai ser uma sessão principalmente para quem se sente travado em alguma coisa, tipo, Ju, tem um tempão que eu tô tentando fazer conteúdo e eu fico dando voltas e eu procrastino, e eu não sei o que que tá acontecendo. Provavelmente não é falta de técnica. Provavelmente é alguma coisa emocional que você não tá percebendo, que não tá te liberando para criar conteúdo. E aí eu tenho essa base científica para entender, para te ajudar a entender. Então também vai ter esse momento de estrave que vai ser bem legal. Mas é isso, acho que não tinha tido nenhuma pergunta específica agora não, né? Não, não, só fiz os comentários. Mas obrigada, Ju, e obrigada por mostrar ali dentro também. Fechou? Então tá bom. Te espero lá dentro? Sim. Fechou. Então um beijo, viu? Me avisa quando você entrar que eu vou adorar. Até mais. Ó, deixa eu só ver o que que vocês falaram aqui. A Carol pediu para responder. Vou responder, Carol. Você quer abrir a câmera? Quer falar ou quer que lê sua pergunta? Você tá sem som. Ah, Aí, não, eu posso falar, é porque eu estou trabalhando agora, então não posso ficar com a câmera aberta muito tempo. Já já eu vou desligar. tranquilo, Mas a pode minha falar. situação é essa: eu sou educadora infantil, né, mãe de 3 crianças, moro na Austrália, e eu ensino sobre produtividade para mães. Pelo menos é esse produto que eu estava lançando, né? Então eu lancei, fiz um lançamento semente, vendi um e burnoutei. Aí fiquei mal, mal, mal mesmo. E agora a médica está dizendo, ah, pode voltar, mas você precisa voltar com um método que seja mais amigável para a minha situação de mãe de Amém que três, você né? me achou, mulher. E aí eu tô assim, eu tô com o site pronto, eu tô com o produto quase todo pronto. É, esse tempo que eu passei de férias do digital me ajudou muito a voltar à criatividade, né? Isso que você fala faz muito sentido, de que quando a gente não tá bem, nada flui, né? Tudo bloqueia. Então eu não estava conseguindo criar conteúdo. De repente eu sentei aqui numa tarde de sábado, criei conteúdo para o mês inteiro, mandei para design, tô com o conteúdo todo pronto, mas aí eu faço, e agora? Como é que eu faço para retomar essas vendas, né? Na verdade, vendas não, porque eu só vendi um, né? Como é que eu faço agora? Qual seria o próximo passo, já que eu já tenho produto, já tenho um site pronto, já tenho, inclusive, o conteúdo para o mês que vem. Tá, beleza. Qual que é a questão, Carol? O que você precisa, já que você já tem um produto, você já sabe que, por mais que ele não tenha vendido muitos, né? Ele fez venda, então Sim. existe ali uma certa validação de que é algo que as pessoas buscam ali de certa forma. Eu acredito que você precisa alinhar muito bem a página de vendas, que vai ser uma das coisas mais importantes.
E você vai vendendo perpétuo, né? Lançamento não. Não, nunca mais. É, pelo amor de Deus. Lançamento é assim, o caos, né? E aí, eu acredito que você precisa da página de vendas feita para o perpétuo. Por quê, Carol? Eu tava falando, não lembro se foi nesse Hot Seat ou se foi mais cedo no dia, meio-dia, mas que página de vendas para lançamento é diferente de página de vendas para perpétuo. E é muitas vezes por isso que as pessoas não dão certo no perpétuo, porque elas pegam o que o povo de lançamento ensina, fazem a página e usam. Só que no perpétuo existe uma particularidade que é as pessoas podem pensar. Então, no lançamento, ela não compra geralmente por causa da página. A página é só tipo uma coisa que ela confere se é aquilo ali mesmo, mas ela compra por causa das lives, ela compra por causa de todo o aquecimento que acontece no lançamento. No Perpétuo, como não Hum. tem esse movimento de tipo fazer um aquecimento de lançamento e live, lá, 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 você acaba gerando a abertura para a pessoa pensar devagar. Ela entra na sua página, aí ela deixa para outro dia, aí ela volta, enfim. Então, a página ela precisa ser um mecanismo que reforça muito o desejo. Não pode ser só uma página informativa de tipo, o que tem no produto, para quem é, o que ele te entrega. Hum. Não adianta ser só dobra assim. Tem que ser realmente uma página que convença emocionalmente e racionalmente a pessoa de que aquele produto faz sentido para ela. E aí a grande questão no seu caso é fazer a página. Qual que é o ticket mesmo? Desculpa. 497. Perfeito. Adoro esse ticket, gente. 497 é Hum. uma delícia, porque ele dá a margem legal, mas ao mesmo tempo ele não tem uma barreira de venda tão alta. É muito bom esse Hum. ticket. E aí, você vai fazer a página. Você primeiro vai alinhar a narrativa lá na LBA, na parte de narrativa, é a primeira coisa que você vai fazer. Então você vai alinhar toda a narrativa para passar para a página. Você pode fazer a página junto com a Storm, que é a inteligência artificial, que também vai te tirar um peso das costas de ter que ficar pensando sozinha e gastando miolos para fazer a página. Ela faz para você, junto ali com você. Aí você vai construir essa Hum. página. Você vai sim começar a colocar os conteúdos que você já fez no mundo. Só que é importante você assistir a parte de conteúdo da LBA, por quê? Não é qualquer tipo de conteúdo que vende também. Não é só fazer conteúdo de valor que automaticamente as pessoas decidem comprar de você. Conteúdo de valor, eles transmitem que você entende do assunto? Sim. Eles transmitem que a pessoa, enfim, vê essa competência em você? Sim. Mas para a pessoa decidir comprar de você, não basta ela ver que você entende do assunto. Ela precisa te escolher como a pessoa que vai guiar ela no caminho. Então, às vezes a gente vê, sei lá, eu no curso eu gosto de dar o exemplo do Thiago Nigro, sabe? De Hum. finanças. Eu sei que ele tem Sim. muito conhecimento, eu vejo ele como autoridade, mas eu não compraria dele, porque eu não vejo ele como guia. Eu não decido comprar dele, eu não acredito que ele teria a visão para me ajudar. E isso é uma parte muito importante da venda que as pessoas às vezes não entendem, que precisa existir essa criação de sensação de ser um guia. É lógico que ele gera essa sensação para outras pessoas. Eu não sou o público dele. Mas estou só dando um Hum. exemplo. Então você tem que também criar os conteúdos certos, sabe? Não é só criar conteúdo. E aí lá na LBA também vai ter essa parte de conteúdo redondinha para você entender como criar. Basicamente é isso que você vai fazer, Carol. Você vai fazer conteúdo, a página de vendas e começar a impulsionar esses conteúdos. Você pode impulsionar no próprio Instagram e eu ensino também na LBA. Tem lá o passo a passo bonitinho de como você tem que fazer tudo certinho. E aí você vai começar com o impulsionar só para você começar a pegar a tração da comunicação. Quando você começar a fazer uma venda, duas vendas, três vendas, viu que acertou a comunicação, viu que conseguiu gerar o desejo, mesmo que ainda em pequena escala, todo mundo que vende 5, gente, vende 10. Quem vende 10 vende 100. Nunca vai ser, vendi 5, agora ninguém nunca mais vai comprar. Mas às vezes você tem que ajustar a comunicação para ficar mais atrativa. Então você vai fazer esse ajuste inicial, você pode só impulsionar. Uma vez que começou a dar certo, que você começou a de fato ter vendas caindo, o que você vai fazer é acelerar isso com tráfego pago no próprio gerenciador de anúncios. Na LBL também te ensino a fazer sozinha, se você quiser, mas a minha recomendação eu falo isso lá também. A minha recomendação é você focar mais em fazer o impulsionar e você trazer para dentro uma grana para poder contratar um gestor e não ter que ficar pensando em fazer a gestão, justamente para você não ficar sobrecarregada e porque
gestão de tráfego tem muitas camadas. Tipo, é mais complexo do que vale a pena você focar em aprender, sabe? Sim. Então, eu, Júlia mesmo, não sei muito de tráfego. As maiores coisas que eu sei de tráfego, eu aprendi pra ensinar pra vocês. Literalmente, antes de gravar as aulas pra você, nem saber eu sabia. Eu sentei com o meu gestor e eu tirei todas as minhas dúvidas. Eu falei, Gui, é isso ou isso? É essa coisa ou essa coisa? Eu recomendo isso ou aquilo? E aí sim eu construí as aulas com base no que ele foi me indicando de vocês fazerem, né? Mas eu não sabia nada. Então, assim, é porque eu realmente não recomendo gastar tanta energia com isso. Se tiver realmente difícil de contratar o gestor, tem essa opção. Total. Tem Sim. lá essa opção. Mas eu ainda acho que dá pra você fazer só com o botão impulsionar pra ser fácil, pra ser leve, focar em acertar a comunicação, focar em fazer os conteúdos certos, porque aí você já vai conseguir fazer vendas o suficiente pra ter caixa pra contratar um gestor, entendeu? Ótimo. Isso é leveza. É isso, é simples assim, gente. O povo que complica. É isso que eu faço até hoje no meu negócio. A minha estrutura é literalmente página de vendas, conteúdo e anúncios. Não tem mais nada, gente. Eu não fico enfiando firula, sabe? É por isso que tem essa leveza. Claro que de vez em quando ou outra a gente faz um negocinho com um ManyChat, mas é assim, muito pontual, sabe? Muito pontual mesmo. Não é o grosso do meu faturamento, ele vem só disso. Conteúdo, anúncio, página de vendas. Fechou? Tá bom. E anúncio só depois que começar a vender. O impulsionar, você já pode impulsionar antes de vender, porque é justamente Sim. ele que vai ajudar a fazer a roda girar para trazer pessoas novas para te ajudar a vender. Só que aí você vai ver que eu ensino lá a fazer com um investimento mais baixo, entendeu? Você não precisa começar investindo alto. Que lançamento tem isso também, né? O povo você já É. começa investindo pra caramba. Não precisa. Você pode começar investindo R$ 30 por dia, entendeu? Vai devagar e aí depois você vai aumentando à medida que começar a entrar a venda. E o problema disso, de você começar investindo alto, é que com o investimento alto vem a pressão de resultado, né? E aí vem a Exato. sobrecarga, o esforço e tal. Por isso que para mim esse método, ele também gera muita leveza. Porque é o que eu falei no Hot Seat mais cedo. Eu chamo que é o tráfego que se paga. A ideia do Sim. perpétuo, ela é diferente do lançamento, porque no lançamento você precisa investir tudo primeiro e rezar para voltar. Se não voltar, Sim, já era, já tá investido. No perpétuo, você investe aos poucos, você vai um pouquinho por dia. Então, nunca vai existir um momento que você fala assim: fudeu, perdi R$ 5.000. Não existe esse cenário. O máximo que pode acontecer é você perder, sei lá, R$ 300. Sabe? Nunca vai ser uma quantidade de dinheiro que você fala: puta merda, joguei dinheiro fora. Não é assim, porque você vai de pouquinho em pouquinho e aí vamos supor, você investiu R$ 30 por dia durante 10 dias. Não teve nenhuma venda. Você perdeu R$ 300. Só que o que é mais provável é que você consiga fazer alguma venda, porque você vai estar fazendo conteúdo, você vai estar gerando desejo. Se em 10 dias você investiu R$ 300 e você só fez uma venda, você concorda que você ainda está no lucro, porque é 497 o produto? sim, Tá sim, vendo? Então, assim, é um processo que ele vai mais na maciota. Você consegue ir mais sentindo o que tá acontecendo. Ah, Júlia, botei R$ 30 por dia. No terceiro dia já vendeu bem. No quarto dia também vendeu. Aí você já aumenta. Então você também consegue acelerar rápido. Começou a vender bem, vai aumentando. Você consegue ir fazendo a coisa sem medo também, entendeu? Por isso que eu acredito entendi. que traz uma leveza muito maior pensar nesse sentido. Tá bom. E qual é o horário das hot seats? Então, Carol, a gente geralmente faz de 7 às 9. Só que eu tô achando meio ruim, tô achando meio tarde. A gente Hum, provavelmente vai mudar pra fazer de 5 às 7. Se a gente tiver um pico muito grande de pessoas entrando nos próximos hot seats por conta da Black Friday, né, que entra uma hum. quantidade a mais de pessoas, pode ser que também eu estenda um pouco esse horário. E a gente tá com planos de passar pra quinzenal. Eu tô querendo fazer quinzenal os hot seats com vocês. Justamente porque eu adoro, tipo, hoje eu passei o dia enfiada aqui com vocês e eu acho uma delícia. E eu genuinamente acho que faz muita diferença pro resultado de vocês, porque não é. Eu entendo que o curso, apesar de ser. Você vai ver que lá dentro, assim, tem tudo. Mas todo curso tem suas limitações, justamente porque todo negócio tem as suas particularidades. Então, o Hot Seat é justamente um local para você poder tirar dúvidas sobre as particularidades do seu negócio e do seu cenário de vida, inclusive,
para eu te ajudar a tomar melhores decisões. Então, vai ter provavelmente quinzenal. E aí, talvez, se a gente vê que não tá. Eu tô falando disso porque provavelmente, se a gente vê que o horário tá tendo um conflito, tipo, tem gente que prefere mais tarde, tem gente que prefere mais cedo, eu vou ver de fazer esses dois hot seats em horários diferentes. Tipo, o primeiro do mês vai ser de 7 às 9 e o segundo do mês vai ser de 5 às 7, porque aí a gente consegue pegar duas faixas de horário também para as pessoas aparecerem. Se bobear, eu coloco até um mais cedo, igual foi o de hoje, de meio-dia às 2, porque também pode ser que tenham pessoas que gostem dessa janela. Então a gente tá fazendo um pouco esses estudos de horário, sabe? Não tá nada 100% fixo. Mas sempre vai ter um horário à noite, isso é 100% garantido. Ótimo. E se eu não conseguir participar, porque na verdade à noite aí, para mim aqui é de manhã. Se eu não conseguir participar, tem como eu mandar uma pergunta, tipo como eu fiz aqui no chat, mandar a pergunta e assistir a sua resposta ao vivo depois? Você pode mandar as suas perguntas que você tiver nas próprias aulas, você já consegue perguntar. Pode mandar Hum. perguntando mesmo. Eu respondo lá pra você sempre. Respondo parágrafo grandão se precisar. E a gente também tem o Instagram da LBA, que assim, eu não posso garantir uma puta frequência em ficar respondendo rápido ali no direct, mas dependendo, tipo assim, nossa, Ju, me salva aqui. Tem uma coisa que eu não vou conseguir Uhum. entrar no hot seat, você consegue me responder aqui no direct? Você também pode me mandar lá que eu te respondo, tá? Ótimo, tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Fechou? Te espero lá Fechou. dentro? Com certeza. Então tá bom. Fechou? Então um beijo, Tchau. amor. Deixa eu ver aqui o que que vocês falaram mais. Ju, no LBA ensina a criar toda uma estrutura de consultoria e mentoria. Eu fico muito confusa na hora de montar tudo e como vou passar isso para o meu cliente. Não, Nath, assim, a estrutura da entrega em si não é o meu foco. No infoproduto memorável, eu até falo isso. O infoproduto, assim, eu enxergo o infoproduto como algo diferente de serviço. Mentoria, para mim, é serviço, porque você tem uma entrega constante e fixa. O infoproduto, ele é uma coisa que está gravada. Pode até ter uma entrega em paralelo, como eu faço de ter hot seats, mas não é o core daquilo ali, não é um serviço. Mentoria é serviço. Eu não ensino a estruturação da entrega de tipo assim, que dia que você faz o quê? O que que você tem que passar ou não para o mentorado. Mas no infoproduto memorável, eu ensino a estruturação de metodologia. Metodologia vai ser igual em qualquer lugar, para infoproduto ou para mentoria. Agora, como você vai organizar o calendário da metodologia é que eu não ensino, entendeu? Então, eu ensino a estrutura no sentido de como que você enxerga o que que você precisa passar para o mentorado, como que você define a ordem das coisas que você vai passar para o mentorado. Isso você pode aprender lá, porque existe essa questão. Como que você cria recursos didáticos para a pessoa de fato gostar da sua mentoria e perceber valor nela. Então, isso eu também ensino. A parte de andragogia, para quem não sabe, gente, andragogia é o estudo de como adultos aprendem. Pedagogia é o estudo de como crianças aprendem e adolescentes. E andragogia é o estudo de como adultos aprendem. Existe uma aula só sobre os pilares da andragogia, porque é muito diferente. A gente precisa saber ensinar para adultos. A gente não sabe ensinar para ninguém, né? Assim, de cabeça que eu digo. A gente não é ensinado a ser professor, a ter didática, a ensinar para adultos, nem para crianças, se fosse o caso. Então, eu estudei sobre isso para entender justamente como funciona a cabeça de pessoas que estão estudando, para a gente entregar uma metodologia mais completa e uma metodologia mais clara para aquilo ali ser aplicado com mais fluidez para as pessoas. E aí eu ensino vocês a fazerem isso na prática também. Então, também tem aula de andragogia. Então, Nath, você consegue aproveitar 100% essa parte do infoproduto memorável para te ajudar nessas questões. A única coisa que realmente eu não ensino é essa parte de tipo, quantos encontros tem que ter, o que que você entrega em cada encontro. Essa já é uma questão que você vai ter que ver internamente, até porque depende bastante, sabe? Depende bastante sobre o que que é a mentoria, qual é a velocidade de aplicação das coisas. Então, eu não acho que existe meio que um sistema universal. Vocês vão ver, gente, que eu sou muito contra fórmula em tudo. Pra mim, ensinar com fórmula não eu, Júlia, não acho o jeito mais efetivo do aluno ter resultado, porque quando você passa uma fórmula muito fechada de execução de alguma coisa, existe um percentil de pessoas que não vai conseguir executar. Então, por isso eu prefiro sempre ensinar a estrutura do raciocínio e do pensamento que existe por trás para você tomar suas próprias decisões também. Fechou?
Amores, já respondi a Carol, agora não tem mais perguntas, então a gente vai encerrando. Olha só, fomos muito pontuais, entendeu? Botei de 6 às 8, 3 minutinhos mais cedo, e a gente tá finalizando. Se ainda tiver restado alguma dúvida, se alguém tiver com vergonha de perguntar aqui, quiser me mandar no direct, fiquem à vontade. Esses 3 dias da Black, eu tô por conta 100% de ficar respondendo vocês, de tirar dúvidas, porque eu genuinamente acredito que vale muito a pena entrar agora nesse momento. Eventualmente, se vocês estão aqui, vocês sabem que vocês têm o desejozinho de entrar. E se vocês deixarem pra depois, vocês provavelmente vão entrar depois em algum momento. Só que aí vocês não vão ter o benefício de levar todos os outros 6 produtos de graça que podem super te ajudar. O próprio template de Notion, você já pode aplicar toda a parte de estrutura de negócio usando esse template. Então você já pega ele pronto ao invés de ter que comprar ele à parte. E por aí vai. Eu genuinamente acho que é uma oferta surreal que eu tô fazendo, que vale muito, muito a pena. Por isso que eu estou fazendo isso aqui para ajudar vocês a enxergarem isso também, porque eu genuinamente acho que é o melhor momento para entrar na LBA. Não vai ter outra oferta nesse nível mesmo, assim, não, quem me segue há mais tempo sabe que esse não é um tipo de coisa que eu faço, mas dessa vez foi realmente uma exceção porque sei lá, queria variar. E o mercado todo deu a louca, eu falei, vamos junto então, bora todo mundo dar a louca. A Pamela falou, já sou aluna do MDI, mas aproveitei a Black para garantir a LBA e os outros cursos. Agora estudar e aplicar com foco na minha loja de marca. Também sou aluna do MDI. Maravilhosos. Absolutamente amo os cursos e indico a todo mundo. Ah, eu amo. Perfeito, eu fico super, super feliz, de verdade. Contem demais comigo, gente. É um prazer gigantesco para mim ajudar vocês, de verdade. É aquele tipo de coisa que literalmente eu faria isso aqui de graça, sabe? Assim, de tanto que é algo que me preenche. Então, inclusive por isso que eu tô querendo aumentar os hot seats, porque isso aqui me dá uma baita energia. Adoro ter essa troca com vocês. Fechou? Então, se ainda tiver alguma dúvida, me mandem lá. Se já tiverem tomado decisão, já aproveita para entrar hoje, porque aí você já começa a assistir, você já começa a pegar a atração ali nas coisas. Qualquer coisa, vocês podem aparecer nos hot seats que estão rolando aí, também vai rolar hot seat amanhã e quarta, para tirar alguma dúvida de, Ju, entrei, mas tô confusa por onde que eu começo. Eu te indico, eu te direciono. Fechou? Espero que eu veja as senhoras lá. Um beijo, boa noite pra vocês, boa semana, tá bom?